Capítulo 56. Um certo dia na cidade de Rune, coletamos 32.133 pedras mágicas. Embora sejam pedras mágicas goblins, ainda assim é um número considerável. A cidade de Rune sozinha não aguenta esse número. Hugh suspirou aliviado. No momento em que Abel derrotou o rei dos duendes, ele fez uma pose de coragem e ficou honestamente feliz por ter sobrevivido ao grande Tidalburi. No entanto, seu trabalho como mestre da guilda na cidade de Rune ainda não havia terminado. Na verdade, seu verdadeiro trabalho começou então, no sentido de que ninguém poderia substituí-lo para as tarefas, reportando ao país e ao marquês, enviando mais documentação. Como o grande Tidalburi ocorria periodicamente, o país havia estabelecido e acumulado fundos para compensar os custos e esses documentos eram necessários para a aplicação de uso dos fundos. Mesmo que se inscrevesse, a aprovação só viria meio ano depois, então ele teria que pagar as recompensas aos aventureiros adiantado, compensação pelas lojas de armas do que forneciam as flechas, dinheiro de condolências às famílias enlutadas das vítimas, avaliação positiva no exame da guilda para os participantes, plano de restauração dos equipamentos e instalações destruídos pelo grande Tidalburi, arrecadando essa quantia de dinheiro, e um pagamento único para a equipe da guilda. E assim, tarefas que surgiam uma após a outra com apenas um pequeno pensamento que não podia ser delegado a mais ninguém. De qualquer forma, Hugo olhou para a pedra mágica do rei dos duendes em sua mão. Era uma pedra mágica verde clara com cerca de meio punho de tamanho. Deixando tudo de lado, essa pedra mágica já é grande o suficiente e tem um valor consideravelmente alto. Nesse caso, as pedras mágicas de Wyvern que Abel e Rio trouxeram são anormal ou melhor, esses monstros ainda podem ser chamados de Wyverns. As pedras mágicas do Wyvern eram do tamanho de um punho verde escuro. Provavelmente eram de Wyverns que viveram por muito tempo e tinham imensa experiência. Era isso que a cor escura significava. O fato de a pedra mágica deste rei ser de cor clara significa que não fazia tanto tempo desde que nasceu. Não era um monstro que vivesse nas profundezas da masmorra por muito tempo. O fenômeno do grande furo de maré ainda estava envolto em um mistério. Tudo o que sabiam era que isso ocorria periodicamente e que apenas um tipo de monstro apresentaria um aumento explosivo em número. Ah, merda! Esses pesquisadores e estudiosos certamente virão estudar. A masmorra ficará fechada por um mês após o grande tédio da maré. O que vai acontecer se esses estudiosos vierem? Enquanto isso, sua angústia como mestre da guilda ainda não havia acabado. Ninguém pensava no problemático mestre da guilda. Um banquete estava sendo realizado na cafeteria da guilda. Eles sobreviveram ao grande Tidalburi, que acontecia a cada poucos anos. Além disso, foi o maior grande Tidalburi já registrado. Até mesmo a cafeteria da guilda, que dizia claramente que álcool é absolutamente proibido, estava servindo álcool como exceção hoje. Só que por esta noite, toda a comida e bebida seriam pagas pela guilda, ou melhor, seria recuperado posteriormente dos fundos de contramedidas do país. De qualquer forma, os aventureiros que participaram do grande Tidalburi de hoje, os aventureiros que não puderam participar por vários motivos, ou os aventureiros que não sabiam que o grande Tidalburi estava acontecendo, todos participaram do grande banquete. Foi quando Rio voltou da biblioteca. Originalmente, ele queria ir direto para o dormitório, mas conseguiu ouvir claramente as vozes de pessoas bêbadas vindas da cafeteria da guilda, que deveria ser álcool é absolutamente proibido. Quando ele olhou secretamente pela entrada, era, como esperado, no meio de um grande banquete. Parecia que as pessoas compravam barris inteiros de álcool e enchiam suas canecas diretamente do barril, e a comida era carregada uma após a outra da cozinha. Surpreso com tal cena, Rio encontrou 3 pessoas do quarto 10 nos fundos fazendo o sinal para que ele se aproximasse. Rio evitou a parte central do grande banquete e se espremeu pela curva para alcançar os 3. Rio, bem-vindo de volta. Eto, que mencionou que era fraco a álcool, o cumprimentou meio adormecido. Amon, que fez um gesto para Ryu se aproximar, parecia estar bebendo suco porque era menor de idade. Ryu-san, você chegou a tempo para o banquete. Parece que podemos comer e beber o quanto quisermos. Tudo está por conta da guilda, Amon comentou extasiado, parecendo ter carregado uma grande quantidade de comida no prato da mesa onde a comida estava alinhada como um bufete. Para um aventureiro recém-chegado que não era de forma alguma rico, aquilo era o paraíso. Ryu, você está atrasado. Você pode pegar um prato e uma caneca ali e comer e beber o quanto quiser. Niles, que acabara de chegar com comida empilhada no prato, explicou para Ryu. Isso. Para que banquete é esse? Oh, afinal, você não sabia. É o grande tédio de maré. Hoje, aconteceu o grande Tidalburi.
Lembra que você aprendeu sobre isso na aula de iniciantes? Aquela que acontece a cada poucos anos. Entendo. Então é um grande banquete porque todos sobreviveram ao grande Tidalbor em segurança. Bem, eu deveria pegar minha parte primeiro. Sim, vá buscar. Hoje a gente tem que comer tipo uma semana de comida. Dito isso, Niles riu e começou a comer com entusiasmo. Ao lado dele, Amon também demonstrava o apetite de um adolescente, como se fosse um fantasma faminto do inferno com um apetite sem fundo. Quando o rio voltou com um monte de comida no prato e vinho na caneca, tanto Niles quanto Amon já tinham terminado de comer por enquanto. Claro, era por enquanto e provavelmente iriam repetir depois disso. De qualquer forma, o Abelson foi incrível. Niles explicou como Abel teve um papel enorme no grande Tidalbor. Rio ouvia enquanto comia. Embora fosse um espadachim, tinha habilidade com o arco que envergonhava os arqueiros. Após passar para combate corpo a corpo, ele liderou ativamente todos os aventureiros à frente. E no fim, ele praticamente derrotou o rei dos duendes. Mais ou menos. Rio inclinou a cabeça com destreza enquanto comia. Bem, para ser exato, o feitiço de Rinsan deu o golpe final. Mas isso porque Abel-san perfurou o rei com sua espada e parou seus movimentos. Esse ataque pareceu que até eu fui perfurado por ele e me deixou arrepiado. Lembrando daquela cena, Niles sorriu várias vezes. Foi um pouco assustador. Pode-se dizer que um homem pode ser encantado por outro homem, mas Niles parecia ter se apaixonado por ele um pouco demais. Seria sério se você realmente tivesse perfurado. Parece que o rei teria uma defesa difícil. Foi a magia do vento que o atravessou? Sim. Ouvi dizer que é um feitiço com um cântico horrivelmente longo que raramente é usado no campo de batalha. Esse foi, que dizem ser o feitiço de mais alto nível da magia do vento. Batan depois de dizer isso, Eto adormeceu novamente. Chuva de balas. Uma chuva de balas, parece tão legal. Parecia ser um feitiço que dispara dezenas de lâminas invisíveis. Fico muito feliz que não tenha atingido o Abel. Não fui atingido porque desviei com uma arte de espada. Quando Niles olhou para trás, surpreso, Abel estava ali com uma jarra. Dessa vez, havia muitas pessoas e o rio estava tão absorvido em comer que nem percebeu. Não é uma arte de combate, mas sim uma arte de espada. Ryu perguntou a Abel. Abel já usou uma arte com espada durante sua viagem com Ryu, mas Ryu não viu porque eles estavam separados naquela época. Sim, uma arte com espada. É uma técnica dedicada ao espadachim, que é uma forma mais forte de artes de combate. A arte da espada sombra absoluta. É uma técnica para evitar todos os ataques de longo alcance, incluindo magia. Sombra absoluta, que nome legal. Eu sabia que o Ryu comentaria sobre isso. Enquanto isso, Niles permaneceu completamente paralisado. Quando Abel, que agora admirava mais do que nunca, apareceu de repente, Niles estava elogiando Abel para os céus por ser incrível. Cala a boca, que vergonha. Mas Niles e os outros também corriam sem parar para reabastecer nossas flechas. Graças a isso, vencemos no final. Você pode se orgulhar. Essas palavras finalmente fizeram Niles voltar à consciência, mas ele imediatamente congelou novamente porque foi elogiado pela pessoa que admirava. Enfim, poderíamos ter vencido mais facilmente com o Ryu por perto. Onde diabos você foi? Abel perguntou a Ryu enquanto bebia da caneca. Ah, eu estava na biblioteca. Ryu também se sentiu um pouco arrependido. Claro, Ryu não tinha responsabilidade de participar. Portanto, não havia penalidade para aventureiros que não participassem daquela batalha. Mas, mesmo sem penalidade, ele se incomodava com o fato de não ter participado de um grande evento que todos os aventureiros participaram. Ah, a biblioteca. Então você não conseguiu evitar. Ainda bem que não roubei o show espetacular do Abel, idiota. Então Abel riu alto. Ah, eu encontrei o Abel, viu? Ele estava com o Ryu afinal. Parecia que Rin e Ria estavam procurando por Abel. Abel se importa muito com o Ryu, não é? As palavras de Ria tinham um tom sutil de ciúmes e estavam carregadas de alguns espinhos perigosos. Não é que eu estivesse preocupado com ele. Eu reclamava com ele que teria sido mais fácil se ele estivesse por perto. Então Abel assentiu ao próprio comentário. Bem, deixando isso de lado. Tem uma mensagem do mestre da guilda. Amanhã vou me apresentar ao Marquês, então venha comigo nesse horário. Venha ao meu escritório ao toque do sino ao meio-dia, hoje. Uma grande recompensa pela sua performance espetacular. A piada de Ryu no final fez Abel franzir ainda mais a testa. Foi a Rin quem deu o golpe final, não eu. Não tente fugir. Primeiro,
Minha chuva de balas poderia acertar porque Abel praticamente perfurou o coração do rei com sua espada. Quando ouviu isso, Abel não só franziu a testa, mas também olhou para baixo. Ah, certo, tenho algo para perguntar ao rio. Então, Rim virou o corpo animadamente de frente para Abel em direção ao rio. Ryu, que finalmente havia terminado de comer uma grande quantidade de comida, virou-se para Rim enquanto bebia vinho de uma caneca. Abel disse, mas é verdade que Ryu consegue criar uma parede de gelo bem alto no ar? Sim, posso. Cerca de 40 metros de altura. Ryu respondeu, relembrando a cena. Ele realmente consegue, embora isso seja extremamente difícil e tenha demorado muito para eu conseguir fazer isso. Não. Bem, normalmente não dá para fazer. As palavras de Rim, que ela murmurou, não chegaram aos ouvidos de ninguém. 5 dias após o grande Tidalbury ser suprimido, um inspetor-geral chegou à Guilda dos Aventureiros vindo da capital real, e várias inspeções estavam sendo realizadas. Como a equipe da guilda precisava atender a todas as necessidades do inspetor-geral, a equipe já ocupada da guilda estava no auge do cansaço. Um anúncio de que a masmorra ficaria fechada por pelo menos um mês foi divulgado não só dentro da guilda, mas em toda a cidade de Rune. Enquanto isso, os aventureiros não tiveram escolha a não ser aceitar pedidos de superfície. Poucos aventureiros tinham dinheiro suficiente guardado para descansar só porque a masmorra estava lacrada. Normalmente, haveria 1 ou 2 pedidos de subjugação no quadro de avisos, mas agora todos seriam atendidos, sem falar nos pedidos de acompanhantes que eram ainda mais populares. Em primeiro lugar, há pedidos abertos para aventureiros de rank F. Seria sobre coletar ervas e minerais que sempre poderiam ser encontrados no tabuleiro. Apesar disso estamos numa enrascada. Niles tirou os olhos do quadro de avisos, coçando a cabeça. O pedido por ervas medicinais e minerais, que antes sempre estariam no conselho, foi suspenso. Desculpe, Niles-san. Ontem e anteontem, aventureiros de rank e F-rank pareciam ter saído para reunir aqueles. Então recebemos instruções do departamento de compras para parar o pedido. Se sim. Não é culpa da Nina-san. Os ruins são o departamento de compras. Então, Niles ficou sem jeito, sem perceber que a recepcionista por quem ele tinha uma queda, Nina, estava bem ao seu lado. Eto riu da ação sem intervir para ajudar, e Amon sorria de forma irônica ao lado dele. Os 3 não estavam tão pobres a ponto de terem que se preocupar em não conseguir comer hoje ou amanhã. No entanto, com o anúncio de que não poderiam entrar na masmorra por pelo menos um mês, não quiseram cortar suas economias o máximo possível. Ryu saiu do departamento de compras e passou pelos 3. Vocês 3 estão aceitando pedidos? Aparentemente, até os pedidos de coleta haviam cessado. Eto respondeu em nome de Niles, que ainda estava paralisado e incapaz de reagir aos outros depois de conversar com Nina. O Ryu está procurando algo? Você parecia ter saído do departamento de compras. Sim. Vim ver se o minério usado para praticar alquimia foi vendido, mas eles não vendem. Não consegui encontrá-lo nas lojas de conveniência da cidade e a oficina de alquimia estava fechada. Ele podia ser facilmente encontrado no 5º andar da masmorra, então eu planejava pegá-lo de lá e não foquei nele. Agora estou preso. 5º andar, minério mágico de cobre. Sim, é isso. Ryu assentiu. Isso seria bem caro se vendido na cidade, não é? Quando vi em uma loja de conveniências antes, um do tamanho de um punho custou 500.000 florins, 50 moedas de ouro. Amon ficou atônito ao ouvir a troca entre o Ryu e Eto. É produzido no 5º andar da masmorra, mas a guilda dos aventureiros não acredita, certo? Dizem que é porque eles não se dão bem com a guilda de alquimia na cidade. Por isso o departamento de compras aqui não vende e custou uma quantia surpreendente até na cidade. Eto explicou por que era tão caro. Quando ouviu isso, Ryu concordou e ficou pensativo. E depois de pensar um pouco, ele abriu minha boca. Por que vocês 3 não aceitam um pedido meu? Exceto por Niles, que ainda não havia voltado à realidade. Os outros 2 pareceram unanimemente surpresos. Ouvi dizer que existe a possibilidade de minério mágico de cobre ser coletado nas proximidades, exceto na masmorra. Sim, na mina abandonada na vila de Rosei, a meio-dia de caminhada a oeste da cidade de Rune. 4 moedas de ouro por pessoa, 12 moedas de ouro para 3 pessoas. Eu pago mesmo que você não possa cobrar nada. 25 moedas de ouro por minério mágico de cobre do tamanho de um punho. Pago a mais se for maior. Se for menor, bem, podemos conversar quando chegar essa hora. A condição é que vocês 3 retornem em segurança à cidade de Rune. Que tal? Ok, estamos dentro. Niles,
que havia voltado antes que alguém percebesse, respondeu: bem, as condições são ótimas, mas isso está bem para o Rio? Sim. São 37 moedas de ouro mesmo somadas. Isso é mais barato do que comprar na cidade. Além disso, está esgotado agora. Mas isso não passa pela guilda, então não haverá registro de conquistas. Sem problema. Os três compraram comida preservada e saíram imediatamente. Ryu poderia ter ido sozinho, mas o dinheiro era o que fazia o mundo girar. Além disso, seria constrangedor se ele tivesse refeições decentes enquanto os três não conseguissem ganhar dinheiro nenhum. Embora fosse aceitável tratá-los de vez em quando, Ryu achava que não seria aceito se continuasse por dias. Claro, seria ainda pior dar dinheiro a eles sem motivo. Ele sentia que essa era uma linha que não deveria ser ultrapassada como colega de quarto. No entanto, não haveria problema se fosse um pedido adequado. Os três trabalharam, coletaram o que ele precisava, e Ryu pagou dinheiro em troca. Uma troca muito saudável. Ryu era bastante rico graças às pedras mágicas dos Wyverns, ganhando tempo com dinheiro. Essa era uma atividade praticada pela classe rica na Terra moderna. Ryu não tinha tocado 1 milímetro daquele estilo de vida na Terra, mas no momento ele podia experimentar o que isso significava em Pi. Enquanto os três reuniam isso, ele poderia fazer algumas pesquisas e realizar outros experimentos com os materiais que poderia comprar à mão. Ryu sendo ele mesmo, havia a sensação de que ele poderia usar seu tempo de forma significativa. Enquanto os três da sala 10 deixavam a cidade de Rune, Rin estava na biblioteca no lado norte da cidade, enquanto a biblioteca sul tinha uma grande seleção de livros para o público em geral e iniciantes. A biblioteca norte era uma biblioteca com apenas livros especializados. Dentro da biblioteca, havia lugares onde o acesso era severamente restringido. Uma seção chamada Arquivo Proibido. Uma seção especial onde apenas aqueles com permissão especial do Marquês, aristocratas e aventureiros de patente B ou superior podiam assistir. Havia vários livros e materiais que não deveriam ser mostrados ao público em geral. Por exemplo, o livro de feitiços avançado de magia de atributos de água e o livro de magias de grau mais alto. O que Rin estava olhando era um livro de feitiços contendo algo conhecido como a maldição proibida. Afinal, não está listado, mas ela não conseguiu encontrar o feitiço que queria. Claro, ela achou que não estaria lá desde o começo. A magia de criar uma parede de gelo em um local distante de si mesmo. Nas nações centrais, todos os feitiços usados pelos magos eram resumidos em livros de feitiços, junto com o cântico para lançar aquele feitiço. Iniciante, intermediário, avançado e a nota mais alta. A chuva de balas que Rin usou para derrotar o Rei dos Duendes também estava listada no livro de feitiços de mais alta nota do Indy. Junto com um enorme cântico quase realista, magia avançada e de altíssimo grau exigem considerável poder mágico e só podiam ser usadas por magos acostumados à magia. Se um mago fraco tentasse entoar o feitiço, sua magia enlouqueceria ou o mago era engolido pela magia e desaparecia. Por isso, os livros de feitiços avançados e de mais alta qualidade eram mantidos em lugares assim, longe dos olhos do público em geral. A magia usada por Ryu não estava listada no Grimório avançado e de mais alto grau. Em outras palavras, magia original. O que era essencialmente impossível para a magia. A magia ocorria ao entoar um feitiço fixo e a magia determinada era ativada ou gerada, o que então causava o fenômeno correspondente. Se for magia para iniciantes, qualquer pessoa com aptidão para a magia poderia lançar a magia especificada entoando o feitiço do atributo que lhe convier. À medida que subir para níveis intermediários e avançados, eles podem ativá-lo se seu corpo se acostumar com a magia. A magia tinha uma estrutura predeterminada nesse sentido. No entanto, a magia original estava fora dessa estrutura. Em primeiro lugar, não estava claro como magia poderia ser gerada sem cânticos. Então a magia original era ainda menos compreendida. No passado, ela teria descartado esse pensamento como algum mal-entendido. No entanto, nas atuais nações centrais, havia um mago famoso que manipulava o que parecia ser magia original. Ele é como uma versão com atributo água do mago da chama explosiva. O mago do atributo de fogo que manipula magia de alto poder que os magos nunca viram ou ouviram falar antes. Seu pseudônimo era Explosivo Mágico das Chamas. No momento em que Rin suspirou, ela foi chamada. Ah, Rin, faz muito tempo. Quando levantou os olhos do livro de feitiços, viu uma mulher de beleza incomparável. Olhos verdes grandes, cabelos loiro platinado, 170 centímetros de altura. Uma ou mais cabeças mais altas que a pequena Rin em proporções excepcionais. Suas orelhas características estavam expostas porque seu cabelo loiro platinado, que chegava até as costas,
Estava preso, orelhas levemente pontudas, uma característica dos elfos. Ela era, como a Bella chamava, a única elfa vivendo em Rune, o único membro do grupo Berranque-Vento. Olá, Serasan. Rin não era boa em lidar com Sera. Sera não fez nada em particular com ela. No entanto, ao enfrentar Sera, ela sentiu vários complexos de inferioridade, como o mesmo mago com o atributo do vento, como o mesmo aventureiro de rank B, e como do mesmo sexo. Você está em um lugar incomum olhando para algo incomum. Sera era uma ratinha de biblioteca, tanto que até era chamada de Senhora da Biblioteca do Norte pelas costas. Às vezes ela podia ser encontrada na grande sala de leitura ou às vezes nos arquivos proibidos, como hoje. Claro, ela sabia que o que Rin estava olhando era o livro de feitiços de mais alta qualidade de magia de atributos da água. Eu estava fazendo uma pesquisa. Mas no fim não consegui encontrar o que queria. Entendo, que pena. Por um momento, Rin ficou tentada a perguntar para Sera. Dizia-se que os elfos tinham uma expectativa de vida superior a 1000 anos. Ela não sabia quantos anos Sera tinha, mas pelo menos sabia mais sobre magia do que Rin. Ainda mais conhecedora que Rin, que podia lançar a magia de mais alto grau do atributo do vento. Mas Rin não perguntou. Ela não sabia qual era o motivo, mas de alguma forma não queria perguntar para ela. Ela perguntou outra coisa. Serasan, ouvi dizer que você estava longe de Rune a pedido da capital real. Sim. Finalmente voltei ontem. Sera disse e sorriu um pouco. Para Rin, aquele sorriso era deslumbrante. Ah, desculpe, estou fazendo a bibliotecária esperar. Até a próxima. Então Sera se virou e caminhou em direção à grande sala de leitura. Após um suspiro profundo, Rin devolveu o livro e saiu da biblioteca. Dormitório da Guilda dos Aventureiros. Era um dormitório onde as pessoas podiam se mudar em até 300 dias após o registro na Guilda dos Aventureiros. Por isso, muitos aventureiros iniciantes viviam lá. Claro, mesmo sendo iniciantes, muitos dos que se tornaram aventureiros eram determinados e tinham alguma habilidade naturalmente. Isso se baseava nos próprios padrões deles. O quarto 10 desse dormitório era o mais interno do primeiro andar. De lá, era possível ver o campo de treinamento ao ar livre da Guilda dos Aventureiros e o pátio do dormitório. E agora, na sala 10, Ryu finalmente conseguiu preparar um antídoto usando alquimia. Além do pedido de coleta que fez para Niles e os outros, Ryu também estava experimentando o básico da alquimia. Ele conseguiu encontrar a grama desintoxicante que nunca encontrou na floresta Ronda em uma loja de ervas medicinais na cidade de Rune. Além disso, as folhas da grama à flor de fósforo também eram vendidas bem ao lado. Misturando esses dois com a alquimia, foi possível criar um antídoto. Isso deve ter sido a orientação de Deus. Ele imediatamente comprou e se retirou para o quarto, anotando os círculos mágicos em coleção de receitas alquimia primeiro no papel. Antecipando isso, ele já havia arrumado o pilão, o argamassa e outras ferramentas de mistura compradas na loja de ferramentas da cidade em sua mesa e começou a moê-las. Depois de grindar, ele pesou, misturou e finalmente canalizou o poder mágico através do círculo mágico da alquimia. No entanto, foi difícil. Ele não podia permitir que poder mágico de mais ou de muito pouco passasse. No entanto, a expressão na coleção de receitas era vaga demais, como uma certa quantidade de poder mágico. Bem, não era água nem energia elétrica, então seria difícil quantificar. Foram necessários 30 minutos de trabalho duro e intenso para encontrar a quantidade certa de poder mágico. Finalmente, ele teve sucesso em alquimia. Foi seu primeiro momento de sucesso na alquimia. Eu ganhei. Sim, Ryu venceu. Mas ninguém sabe o que ele ganhou ou contra quem venceu. Parecia que algum problema estava se formando no pátio do dormitório em frente a Ryu enquanto ele estava tão de bom humor. As janelas estavam abertas para que ele pudesse ouvir suas vozes. Parecia que isso já estava acontecendo há um tempo, mas Ryu não ouviu porque estava muito focado. Ei, vocês, ela odeia isso. Pare com isso, somos cavaleiros do reino, e se servirem álcool para nós, vão se divertir muito esta noite. Podemos até te manter por perto enquanto estivermos na cidade de Rune. Eu não quero, por favor, me deixe ir. Parecia que os cavaleiros estavam dando em cima de uma mulher que acabara de se tornar aventureira. Aquela mulher, pela aparência, ainda era menor de idade, mais ou menos da mesma idade que Amon, e era uma menina, não uma mulher, e de alguma forma era Dan e sua comitiva da Salion que tentavam proteger a garota. Bem, Dan e seus amigos talvez tenham olhado para a garota primeiro, mas era aí que Ryu, que não conhecia a situação do dormitório, não podia julgar. Garota, você ainda é uma aventureira no dormitório, né? Provavelmente você não tem muito dinheiro,
Então vamos te dar, seja grato e sirva bebida para nós. E como parceiro noturno também. Os 5 cavaleiros riram vulgarmente. Eu não quero, eu me recuso. Veja, ela não gosta. Não nos subestime e não morda mais do que pode mastigar. Uma garota que estava com problemas e Dan tentando salvá-la. Seria muito fora de moda Rio entrar ali. No entanto, os cavaleiros pareciam ser mais fortes. Segundo todos os relatos, provavelmente eram os cavaleiros que acompanharam o inspetor-geral lá para investigar o grande Tidalbury. Provavelmente existem essas lojas na cidade e eles poderiam simplesmente se divertir lá. Esses cavaleiros têm gostos estranhos. A impressão de Rio era nesse ponto. No entanto, a tensão crescia gradualmente no pátio, e finalmente, parecia que eles estavam prestes a cruzar o limite. Patife. Eu vou te ensinar cortesia, seu lixo aventureiro. Então, o cavaleiro segurando a mão da garota empurrou-a em direção a Dan e puxou sua espada. Eu não vou te matar. Vou te ensinar um pouco de cortesia. Depois que ele disse isso, deu um grande passo e escorregou e caiu. Ninguém entre os cavaleiros ou Dan e sua comitiva notou um fugaz pista de gelo que se formava sob seus pés que suportavam peso. Droga! Não se mexa. Eu vou te ensinar a cortesia. O cavaleiro escorregou e caiu mais uma vez. Hugo! Desgraçado, o que você fez? Os outros cavaleiros questionaram Dan. Não estou fazendo nada. Ele só está viajando sozinho. Dan ficou perplexo. Ele pensava em lutar se fosse necessário, mas o cavaleiro que se aproximava tropeçou de repente. Além disso, ele caiu 2 vezes. Claro, eles olhavam para as pessoas ao redor, mas todos balançavam a cabeça. Ninguém entendeu o que aconteceu. Isso. Idiota. Ele abandonou o método de se levantar e se aproximar devagar para ser intimidador, e tentou atravessar a distância para cortar. Ele tentou cortar, mas escorregou e caiu de novo. Urgente nesse ponto, ninguém achava que fosse coincidência. Nos olhos de todos os cavaleiros, havia medo e ódio. Era verdade que os aventureiros à sua frente os causavam constrangimento. Isso gerou ódio. No entanto, também era verdade que algo que eles não conseguiam entender estava acontecendo. Isso gerou medo, pouco antes daquele ódio e medo estarem prestes a explodir. Ok, já chega. Uma voz os interrompeu. Rio não reconheceu o dono da voz, mas Dan e seus amigos tinham. Pepsi-san. O dono da voz era Pepsi, líder da Brigada Branca do Partido B. Quem diabos é você? Os olhos dos cavaleiros cheios de ódio lançavam um olhar fulminante para Pepsi. O que vocês estão fazendo como cavaleiros do reino? Veja um pouco de vergonha. Havia uma palavra repreender no dicionário. Levantar a voz para repreender alguém. O último conheça um pouco de vergonha foi basicamente uma repreensão. O ódio dos 5 cavaleiros foi dissipado e substituído pelo medo. Só um aventureiro. Isso é uma falta de cortesia para com os cavaleiros do reino. Ainda assim, eles fingiram uma fachada. Silêncio. Ser aventureiro não tem nada a ver com isso. Se você é cavaleiro, comporte-se como um cavaleiro. Era exatamente isso que significava ficar sem palavras. Os cavaleiros nem conseguiram responder. Mesmo assim, o cavaleiro que agarrou a mão da garota, o cavaleiro que foi derrubado repetidamente pela pista de gelo de Ryu, conseguiu abrir a boca. O que você acha que vai acontecer se desafiar os cavaleiros do reino? Podemos até banir o mestre da guilda nesta cidade do reino. Mesmo depois de estar encurralado até então, ele ainda conseguia retrucar. Era admirável, de certa forma. No entanto, o contra-ataque também foi feroz. Claro, sou um aventureiro, mas também sou um nobre do reino. Meu nome é Peltza Inlien. Sou o próximo chefe da casa do Marquês Inlien. Sim, a ex-capitã dos cavaleiros do reino deveria ser Alesis Inlien, atual chefe da casa do Marquês Inlien. Meu pai. Ao ouvirem essas palavras, os cavaleiros tremeram como se tivessem sido atingidos por um raio. O capitão cavaleiro do reino era notoriamente severo a ponto de ser chamado de demônio, e ao mesmo tempo, sua personalidade íntegra era renomada em todo o reino. Sua influência sobre os pilares do reino ainda era enorme. Quando foi encarado pelo filho de tal pessoa, e herdeiro da família Marquês, após o enorme choque, todos os 5 começaram a tremer. Não profanem o nome dos cavaleiros do reino. Vá embora. Havia uma dignidade que podia convencer os outros, mesmo que ele fosse chamado de filho do demônio, embora sua aparência fosse a de um nobre transcendente e bonito. Depois que os 5 saíram, Dan foi o primeiro a falar. Muito obrigado, Pepsi-san. Era uma palavra educada de gratidão, impensável,
vinda da mesma pessoa que estava olhando para as 3 pessoas do quarto 10 outro dia. A comitiva de Dan e a garota que causou a confusão se juntaram para agradecê-lo. Não precisa agradecer. As ações deles me enfureceram. Dan, certo, você atuou bem. Você é um esplêndido aventureiro, Phelps disse e riu alto. Quando um cara bonito ri, o clima suaviza. A risada de Phelps acalmou completamente o ar. Agora, leve essa criança de volta para os amigos dela. Dito isso, Phelps mandou Dan e seus companheiros sair do pátio. Então, caminhou até a janela do quarto 10 do dormitório. Em outras palavras, em direção a Ryu. Oi, bom dia. Você é o Ryu? Ah, sim, prazer em conhecê-lo. Phelps-san, sim, Phelps, o líder da Brigada Branca. Ouvido Abel, mas você realmente usa uma magia interessante. Phelps disse com um sorriso. Em outras palavras, ele sabia que Ryu fez o cavaleiro cair junto com pista de gelo. Ah não, você não precisa dizer nada. Também não pretendo espalhar nada. Pelo menos, o cavaleiro caiu no seu próprio ideia e os outros não se machucaram. Graças a você. Agradeço como aventureiro da cidade de Rune. Então ele inclinou minha cabeça. Não, levante a cabeça. Bem, eu tive uma pequena conexão com o Dan, e honestamente, ele provavelmente ficaria relutante se eu ajudasse diretamente, então eu simplesmente segui essa abordagem. Ryu coçou a cabeça e disse, como Abel diz, você é interessante, Abel, o que ele, foi no banquete depois do grande Tidalbury. Reclamou dezenas de vezes como uma maldição que teria sido mais fácil se o Ryu estivesse por perto. Lembrando daquela cena, Phelps começou a rir novamente. Abel. Não, você é ótimo por conseguir fazer Abel dizer isso. Também é por sua causa que Abel conseguiu voltar do outro lado da Montanha do Diabo, certo? Para aventureiros na cidade de Rune, perder Abel seria uma perda incomparável. Sou realmente grato. Obrigado. Não precisa. Líder, já era hora. Quando percebeu, a vice-líder Sheena, que apareceu atrás de Phelps, sussurrou. Ah, certo. Ryu, me desculpe. Vamos conversar de novo. Obrigado por hoje, Phelps disse e saiu com Sheena. Phelps só agora e a mulher que apareceu depois são fortes. Como esperado da cidade de Rune, há várias forças ocultas. Mas é aceitável que o herdeiro de uma família marquês seja aventureiro? Isso é incomum. Por que você está jantando sozinho? Na cafeteria da guilda, um aventureiro de rank B, espadachim, se aproximou para zombar de um mago do atributo da água que jantava sozinho em silêncio. Sim, os outros 3 foram a uma mina abandonada na Oeste Village para um pedido. O espadachim sentou-se em frente ao mago. Mesmo que você fique aí, eu não vou te pagar, sabia? Não espero que meus juniores me tratem. Claro, Abel era um espadachim que pagava sua comida corretamente. Veteranos sempre podem atender seus juniores a qualquer momento, sabe? Não pretendo tratar o júnior rico. Abel retrucou e pediu uma refeição diária. Que mundo tão frio. Essa é uma fala para dizer neste momento. Aliás, isso também é incomum para o Abel. Jantando na cafeteria da guilda nesse horário. E os outros membros, eu gosto da comida daqui, então como com frequência, tá? Como prova, Abel estava comendo a refeição diária que era servida deliciosamente. Não, bem, está delicioso, mas, só porque somos membros do grupo não significa que estamos sempre juntos. Abel engoliu em seco e só falou quando não havia arroz na boca. Que refinado. Eu entendo porque Abel está sozinho neste momento. Sim. Você pretende encher o estômago aqui antes de visitar o distrito da Luz Vermelha ou algo assim. Idiota. Abel fechou a boca de Ryu apressadamente com as 2 mãos e olhou ao redor. Parecia que havia alguém que ele não queria ouvir isso. Você nunca sabe se alguém está ouvindo. Tem orelhas nas paredes e olhos na porta de correr, certo? Já ouvi falar de ouvidos nas paredes. Mas o que é Shojin Miari? De qualquer forma, Abel ficou aliviado ao ver que não era ouvido por quem não deveria. Não pretendo visitar o distrito da Luz Vermelha. De jeito nenhum. Você é cliente regular de uma mulher específica, idiota. Também não é isso, Abel. Você seria chamado de pedófilo se colocasse as mãos na Rin. Ei, Rin é do Arren. Abel percebeu de repente que falou demais naquele momento. Esquece o que acabei de dizer. Essa é uma combinação incrível de gigante e minúsculo. Um gigante com mais de 2 metros e uma menina pequena de cerca de 150 centímetros. Bem, se existe amor, altura é só um número. Abel olhou para a refeição diária que ele havia terminado de comer com um toque de solidão, enquanto a sentia. Em outras palavras, o alvo de Abel é Rie, idiota.
Não é isso, Abel negou mesmo com o rosto vermelho como um tomate. Ele é um estudante do ensino fundamental, parece quieto, terá que ficar de coração partido antes mesmo de confessar. Que pena. Mas... Rio de repente olhou para si mesmo. Desde que ele chegou ao PI, sua chamada libido desapareceu completamente. Em outras palavras, ele não se sentia mais atraído por mulheres ou homens nessa direção. Embora não fosse algo para se preocupar, então não havia problema especial com isso. Ainda assim, quando pensava nos vermelhos brilhantes Abel, Niles e Eto, eles pareciam deslumbrantes. Abel, você pode comer 2 conjuntos se uma refeição não for suficiente. Não. Fazer 2 refeições no jantar seria um pouco. Você só precisa se mexer tanto quanto comer. Hã? Você só precisa trabalhar mais à noite. Ryu assentiu repetidamente e disse, trabalho noturno. Você está falando do distrito da luz vermelha ou algo assim? Não. O trabalho de entrar sorrateiramente nas tocas dos mercadores vilões, roubar o dinheiro roubado de forma fraudulenta e distribuí-lo para os pobres. Sim, Ryu, isso se chama ladrão. Mesmo que você chame de ladrão cavalheiresco, ainda é ladrão afinal. Vejo que Abel está do lado da pseudo-justiça. Não chame isso de pseudo. A expressão de Ryu estava tingida de desespero enquanto Abel retrucava depois de ser chamado de algo inesperado. Abel, deixando isso de lado, tenho outra coisa para perguntar. Deixando isso de lado. Foi Ryu quem trouxe o assunto. Certo, o que foi? Não fiz nenhum progresso na Biblioteca do Sul. Então gostaria de ir para a Biblioteca do Norte. Tem alguma restrição de uso? Ryu ouviu rumores de que a Biblioteca do Norte não acomodava pessoas comuns. Ele planejava ir amanhã de qualquer forma, mas se Abel soubesse mais, não precisaria gastar mais tempo. Diferente da Biblioteca Sul, há restrições. Se você pertence à Guilda dos Aventureiros, pode usá-la se for de rank D ou superior. Quando você mostrar seu cartão da guilda na recepção, receberá um cartão de admissão, e terá que usá-lo o tempo todo no peito enquanto estiver dentro de casa. Se não me engano, o cartão de admissão da Guilda dos Aventureiros deve ser preto. Abel levantou o olhar e se lembrou enquanto respondia. Então eu também posso entrar. No entanto, você não pode entrar nos arquivos proibidos a menos que seja de rank B ou superior. Arquivos proibidos. Que palavra empolgante. No entanto, ele não achava que teria que ir aos arquivos proibidos desta vez porque só queria encontrar algum material sobre Akuma e alquimia, viu? Não está feliz por ter se tornado um aventureiro de rank D? Sim, sou grato ao Abel por isso. Iap. Então tudo bem, Abel assentiu satisfeito. Acho que Abel às vezes faz coisas boas. Não, eu quase sempre estou fazendo coisas boas, tá? Mas no banquete do grande Tidalbury, ouvi dizer que você chorava que teria sido mais fácil com o Ryu. Isso é tão preocupante. Por que você sabe disso? Resposta: porque Pelps contou para ele. Pelps, que contou os fatos a Ryu, jantou em sua loja favorita na cidade e estava lentamente voltando para a base da Brigada Branca, sem um companheiro. Sozinha. 5 sombras o seguiam desde que saiu da loja. Se alguém estivesse no pátio do dormitório da guilda durante o dia, teria notado que as 5 sombras eram projetadas pelos mesmos 5 cavaleiros. Essa situação, 5 pessoas atacando Pelps para pagar a dívida de Una, não havia outra interpretação além de uma tentativa de matar Pelps, e eles agiram quando ele se aproximou de um lugar onde quase não havia trânsito humano. Mais ou menos ao mesmo tempo, os 5 homens sacaram suas espadas e tentaram atacar Pelps por trás, mas seus corpos ficaram todos rígidos. Que o quê? Não consigo mexer meu corpo, Mugu. Algo arde, uma agulha. Uma voz feminina mal foi ouvida dentro do alcance audível das 5 pessoas, mesmo que Pelpsama tenha ido além do chamado ignorado idiotas. O lixo deve ser queimado, foi tudo o que ouviram. O feitiço era tão suave que 5 pessoas não podiam ouvir, mas o feitiço definitivamente foi feito. Era equivalente a uma sentença de morte para 5 pessoas, e elas tiveram que passar por um longo período de apreensão. No momento em que a palavra de gatilho foi ouvida, uma conflagração explodiu e incinerou os cavaleiros. Quando o povo da cidade se reuniu, restavam apenas 5 pedaços de cinzas. Bom trabalho, Xena. Pelps não olhou para trás e apenas sorriu levemente. Ao confirmar isso, Xena, vice-líder da Brigada Branca, fez uma reverência e desapareceu na escuridão. No dia seguinte, a agenda de Ryu foi virada desde a manhã. Inicialmente, ele planejava ir à Biblioteca do Norte cedo pela manhã, mas quando tentou tomar café da manhã na cafeteria da guilda,
Seu plano foi frustrado. Você está esgotado. Ele chegou à cafeteria no mesmo horário de sempre, depois das 7 horas, mas já estava esgotada. Desculpa, riu. A equipe de pesquisa acadêmica da Capital Real ficou com todas as porções do café da manhã. Para as refeições da tarde, vamos dar uma volta no mercado para comprar ingredientes. Então vai ficar tudo bem, mas tenho pena dos outros caras também. O chefe, que sempre parecia se divertir cozinhando no fundo da cozinha, fez uma reverência pedindo desculpas. O chefe era, claro, um ex-aventureiro classe C de uma geração pouco antes do mestre da guilda. Do ponto de vista de jovens aventureiros, ele era como um pai que sempre cozinhava comidas deliciosas. Se tal pessoa se curvasse, não podia reclamar muito. Pelo contrário, a impressão da equipe de pesquisa acadêmica que fez um chefe assim baixar a cabeça já havia chegado ao pior naquele ponto. A equipe de pesquisa acadêmica era enviada da Capital Real para investigar a causa, o progresso e as perspectivas futuras quando algo anormal acontecia no reino. Estudiosos da Universidade Central do Reino, pesquisadores da Universidade de Magia ou magos do próprio grupo de magia da corte podem formar a equipe central de investigadores para liderar a investigação. Desta vez, o local era a única masmorra nas Nações Centrais e foi o primeiro grande Tidalbur em cerca de 10 anos, em uma escala sem precedentes. Então o tamanho da equipe de pesquisa acadêmica também era inédito. Virou um grupo enorme. A Universidade Central do Reino, a Universidade de Magia e o grupo de magia da corte enviaram o máximo de pessoas que podiam. O número deles era de 5.000 no total. As equipes de pesquisa geralmente eram formadas com cerca de 50 pessoas e o número não ultrapassava no máximo 100. Quando chegou a 5.000, as acomodações na cidade estavam completamente sobrecarregadas. As pessoas que não tinham onde ficar eram frequentemente aquelas na parte inferior da equipe de estudo, que vinham como carregadores de bagagem e guardas e eram forçadas a acampar nos arredores da cidade. Que diabos significa isso? A voz irritada de Hugo ecoou no escritório do mestre da guilda. Na frente de Hugo estavam os 3 executivos da equipe de pesquisa: Clive Staples, presidente da Kingdom Central University; Christopher Bratt, professor-chefe da Universidade de Magia; Arthur Verazis, conselheiro do grupo de magia da corte. Todos eles eram grandes nomes no mundo acadêmico da Capital Real. Em particular, a Kingdom Central University parecia estar fazendo um esforço extra ao ter o presidente liderando a equipe de pesquisa. O presidente Clive Staples tinha um ar tanto de estudioso quanto de burocrata. Ele foi, sem dúvida, um dos ápices da academia na Capital Real. Mas isso não tinha nada a ver com Hugo. Não, ele entendia que mostrar hostilidade levaria problemas, mas ainda assim era demais. Assim que você chegou, requisitou toda a comida da Guilda dos Aventureiros. Além disso, já que você planeja entrar na masmorra a partir de hoje, quer que levantemos o selo. Além disso, você exige ter aventureiros como guardas. Até piadas têm limite, mas os gritos de Hugo não pareciam ter muito efeito em nenhum dos 3. O presidente Clive tinha uma expressão fria no rosto. O professor-chefe Christopher olhava para outra direção, e o conselheiro Arthur tomava chá com um sentimento de exasperação. Mestre McGrath, nesta investigação, Sua Majestade o Rei nomeou o Lorde dos Assuntos Internos, Conde Harold Lawrence, como chefe da equipe de investigação, e recebemos uma procuração completa do chefe, Conde Harold Lawrence. McGrath era o sobrenome da família de Hugo. Seu nome completo era Hugo McGrath. Dito isso, o presidente Clive apresentou uma carta lacrada e uma procuração total. Ele literalmente delega pleno poder a quem detinha a procuração, ou seja, os 3 à sua frente não deveriam ser desrespeitados e eram equivalentes ao chefe, Conde Harold Lawrence, e, em relação ao rei que o nomeou, Hugo então olhou para a carta lacrada. O selo era um selo de cera carimbado que mostrava quem ele representava apenas olhando para o selo, e o selo apresentado era o do Lorde dos Assuntos Internos, Conde Harold Lawrence. Claro, diz para acomodar seu grupo o máximo possível. Fico feliz que entenda, respondeu o presidente Clive com um sorriso, embora um pouco frio, mas ainda há coisas que eu posso e não posso fazer. Não posso fornecer comida da guilda, mestre McGrath. Você entende o significado de acomodar, Clive Staples? Você entende o significado de o máximo possível? Os olhares entre os dois foram interrompidos por outra voz. Clive, Hugo, por que vocês dois não dão um passo para trás? Somos todos líderes do mesmo reino. Sobre a comida da guilda, a alegação de Hugo é razoável. Peço desculpas por requisitar comida da cafeteria da guilda. A partir de agora, não entraremos mais na cafeteria da guilda nem obrigaremos a guilda a fornecer comida.
Podemos falar sobre receber comida da cidade vizinha de Quiradeão Acre. Tudo bem, a conversa foi retomada por Arthur Verazis, o mais velho dos 4 e conselheiro do grupo de magia da corte. Ele tinha uma longa barba branca, usava um casaco cinza de mago e segurava um grande cajado. Ele parecia exatamente um mágico e era um mágico, sim. Muito obrigado. Falando em Arthur Verazis, ele ainda era um dos 10 melhores magos do reino. Quando era jovem, também era ativo como aventureiro e, como esperado, Hugh não podia negar a mediação de um grande aventureiro sênior. Ok, se o conselheiro Verazis disser, desistiremos da comida. Mas o selo da masmorra é a única coisa que não podemos abrir. Afinal, se a masmorra estiver lacrada, não faria sentido virmos aqui. O presidente Clive não desistiria de levantar o selo da masmorra. Não temos ideia do que está acontecendo lá dentro. Descelar um lugar assim, como se ridicularizando a leve resistência de Hugh. Na verdade, o presidente Clive estava zombando enquanto ele argumentava. Não estamos aqui justamente porque não sabemos. A equipe de pesquisa foi formada exatamente para esse propósito. Hugh também sabia que isso era verdade e só podia resmungar para isso. Ok, mas quando você mergulhar na masmorra, assuma total responsabilidade pelas suas ações. Não importa o que aconteça, a cidade de Rune, a guilda dos aventureiros e os aventureiros não assumirão responsabilidade. Sobre esse caso, peço que vocês 3 assinem conjuntamente esse acordo. Vê você. Se você não gostar, não vou descelar a masmorra. Clive e Hugh se encararam novamente. Clive, isso também não tem jeito. Hugh, não vai ser problema contratar aventureiros por mais do que o valor normal como guardas, certo? Como aventureiros, ainda terão que ganhar dinheiro no final. Ex-conselheiro aventureiro Arthur. Ele sugeriu uma parte aceitável para cada parte. O básico para as negociações estava em ordem. Embora, para Hugh, isso fosse só um incômodo. Ok, isso depende de cada aventureiro. Mas não esqueça disso. Quase não há dados sobre o que acontece dentro da masmorra após um grande hit da Albore. Você vai encontrar coisas que nunca experimentou antes e será o mesmo para os aventureiros ativos. Por favor, prossiga com muita cautela. Assim, o bloqueio da masmorra foi levantado no 4º dia após o grande hit da Albore. Ryu, que perdeu o café da manhã na cafeteria da guilda, caminhava pela rua procurando uma barraca onde pudesse tomar café da manhã. Quando a masmorra estava aberta, a rua que levava à entrada da masmorra no centro da cidade era ladeada por muitas barracas de comida, mas como foi fechada após o grande hit da Albore, apenas algumas estavam abertas. Isso se devia em parte ao fato de que o número de aventureiros na masmorra havia diminuído, levando a uma queda nas vendas. Mas, mais importante, o fornecimento de carne de monstro da masmorra também havia diminuído. Goblins eram encontrados no 4º e 5º andares da masmorra. Então a carne desses andares não podia ser usada, mas carne deliciosa podia ser obtida nos outros andares até 10º andar. E agora que a masmorra estava fechada, as poucas barracas abertas nem estavam prontas naquele momento. Então Ryu procurou um restaurante na rua, mas eles também ainda não estavam abertos. Isso significa que eu tenho que pular o café da manhã. O café da manhã era importante. A energia do dia veio do café da manhã. Ele tinha que comer. Com isso em mente, enquanto procurava uma loja aberta, ele chegou em frente ao pavilhão da Onda Dourada. Foi lá que Ryu ficou bêbado na festa de celebração do retorno de Abel. O sabor era garantido. E também foi à residência de Abel e de Espada Carmesim. Quando entrou no pavilhão da Onda Dourada pela entrada, havia um balcão de estalagem à sua frente. E do lado direito, havia uma sala de jantar. De jeito nenhum. A Espada Carmesim já está fora? Sim, só eles saíram como grupo há cerca de 30 minutos. Eles não desocuparam seus quartos, então não acho que seja um pedido para ir longe. No balcão da estalagem, a senhora da estalagem e uma pessoa com aparência de hóspede conversavam. O convidado era tão baixo quanto Rin, usava uma túnica preta de bruxo semelhante à de Rin e tinha um cajado grande parecido com o de Rin. Pela voz, parecia que ela ainda era uma adolescente, mas a garota ficou visivelmente deprimida ao saber que a Espada Carmesim não estava por perto. Talvez você possa conhecê-lo se for a Guilda dos Aventureiros. Certo, pode haver uma possibilidade. Então, a proprietária percebeu Ryu entrando. Ah, Ryu-san, seja bem-vinda. Ao ouvir aquela voz, a garota se virou e olhou para Ryu, então correu até Ryu, segurou seu braço e disse, Oni-san. Oni-san, a senhoria gritou ao ouvir o chamado da garota. Não, ela não está. Ela poderia pensar que eram irmãos que moravam separados, mas claro, Ryu nunca tinha visto a garota antes. Oni-san, você é um aventureiro, certo?
Preciso ir para a Guilda dos Aventureiros agora. Por favor, me leve até lá. Hã? Será que Ryu algum dia terá a chance de tomar café da manhã? Claro, ele podia ignorar o pedido da garota e tomar um café da manhã delicioso no pavilhão Onda Dourada. Mas Ryu era, fundamentalmente, uma boa pessoa. Portanto, ele trouxe a garota mágica e caminhou na direção oposta à rua principal de onde acabara de andar. Como eu disse, se você for para o sul por esta rua, verá a guilda. Sim, mas se eu perder, será um grande problema. Acabei de chegar nesta cidade e realmente não conheço o caminho. O nome da garota mágica era Nathalie. Ela disse que acabou de sair da capital real ontem à noite como membro da equipe de pesquisa acadêmica do grupo de magia da corte. O grupo mágico da corte estava hospedado separadamente em várias estalagens da região, semelhante ao pavilhão da Onda Dourada. Mas Nathalie ficou sozinha no pavilhão da Onda Dourada. O professor do meu professor de magia, basicamente meu avô, me enviou uma carta para entregar a Bel da Espada Carmesim. Por isso tenho que ir para a Guilda dos Aventureiros. Entendo. Isso é problemático de várias formas. Enquanto conversavam, os dois chegaram à Guilda dos Aventureiros. Pode-se dizer que o timing deles foi perfeito. Quando chegaram, Abel e as Espadas Carmesim acabaram de sair da guilda. Abel, bem na hora. Ryu, o que houve? Ouvi dizer que essa senhora quer dar algo para o Abel. Tudo bem, não é uma carta de fã. Não sei o que é uma carta de fã, mas por algum motivo, sinto que estou sendo ridicularizada. Abel então olhou para Nathalie. Ah, isso é da capital real, Hilarion Sensei. Nathalie então entregou a Abel uma carta lacrada. Quando souberam que era de Hilarion, não só Abel ficou surpreso, mas também o mago do vento Rin. Seria melhor ler isso agora. Vamos sentar e ler na sala de jantar. Ryu e você também. É a Nathalie. Rin ficou ainda mais surpresa ao ouvir o nome Nathalie, mas ninguém percebeu. Sim, com a Nathalie. Talvez eu precise que você responda. Então, a Espada Carmesim. Ryu e Nathalie entraram na cafeteria da guilda. No entanto, no momento, não havia nada para comer na cafeteria. Depois de ler a carta de Hilarion, Abel coçou a cabeça e entregou a carta a Rin. Enquanto isso, Rin fez uma pergunta para Nathalie. Nathalie Schwarzkopf. Sim, isso mesmo. Falando em Schwarzkopf, essa é a casa de especialistas em atributos da água. Dito isso, Rin pensou um pouco. Mago do atributo da água. Talvez essa seja a primeira vez que conheço alguém com atributo água além de mim. Era um segredo que eu estava um pouco animado por dentro. Minha habilidade mágica ainda não está completa. Estou me esforçando todos os dias. Nathalie disse, virando-se para baixo. A carta de Hilarion foi de Ria para Rin e depois para Rin. Entendi. Se o comentário curto de Rin era para Nathalie ou para a carta. Ryu não tinha certeza. Resumindo, ele quer que apoiemos o grupo de magia da corte que mergulha na masmorra. Masmorra. Mesmo estando bloqueado, Ryu fez uma pergunta natural. Parece que os chefes da equipe de pesquisa vão negociar por isso. Gilmos eventualmente terá que permitir isso. Afinal, a equipe de pesquisa foi enviada pelo país. Depois, claro, a equipe de pesquisa vai querer contratar aventureiros acostumados com a masmorra. Então, a carta atual é para utilizar as conexões pessoais primeiro. Isso fez Abel parecer mais preocupado do que nunca. Se Abel tem essa expressão, a masmorra é bem complicada depois de um grande Tidalburi. Você está meio certo. Em primeiro lugar, mergulhar na própria masmorra é proibido após um grande Tidalburi. Essa convenção começou décadas atrás, depois que o grupo de nível A naquela época não voltou da masmorra após um grande tédio da maré. Além disso, não era só de nível. O líder era um espadachim extraordinário que dizia-se ter alcançado o rank S. A regra foi feita porque nem mesmo um grupo assim poderia voltar. Isso não é problemático. Porque estou só metade certa. Ninguém sabe o que acontece na masmorra depois de um grande Tidalburi, inclusive porque o grupo de rank A não voltou. Metade do motivo é que eu odeio ir a lugares onde não sei o que está acontecendo. Então Abel deu de ombros. Sim, é uma boa ideia ficar longe disso. Ryu prometeu firmemente ficar longe da masmorra por um tempo. Capítulo 61, Cera. Então, vou partir em busca de um café da manhã. Ryu disse isso e levantou. Você deveria comer aqui agora que você mencionou. Ninguém está comendo. Abel olhou ao redor, confuso. Embora o número de pessoas sentadas nas cadeiras fosse escasso, era uma visão estranha para uma sala de jantar, já que todos estavam apenas bebendo água. Esta manhã, a equipe de pesquisa requisitou toda a comida desta cafeteria. O que? Como esperado, Abel, Rin e Rin, que estava sempre em silêncio,
Ficaram sem palavras. E para surpresa de Ryu, Natalia também ficou atônita. Eu pensei que o grupo mágico da corte trouxesse seus próprios cozinheiros e comida. Então eu não sabia que era esse o caso. Mesmo sabendo que não era sua responsabilidade, ainda assim parecia arrependida. Mas se isso se espalhar dentro da guilda, vai ser bem difícil para a equipe de pesquisa contratar aventureiros. Afinal, aventureiros dão muita atenção às emoções e sentimentos. Sim, uma rixa por comida é assustadora. Abel apontou calmamente e retransmitiu uma verdade que era a mesma neste mundo também. De qualquer forma, não tinha nada a ver com Ryu, que decidiu não se aproximar da masmorra. Abel, se a masmorra vai ser aberta hoje, imagino que a caçada de hoje está cancelada. Ria confirmou com Abel. Isso mesmo. Acho que Guilmas provavelmente vai reunir os principais grupos e dar uma explicação depois disso. Dado isso, deveríamos pelo menos estar na cidade para que possamos ser contatados. Como grupo B-Rank, com certeza seremos chamados, nós e a Brigada Branca. Depois disso, deve haver cerca de 20 grupos de classe C ficando aqui. A propósito, a Cera voltou, Rin comentou ao lembrar. Cera do Vento. Ela esteve na capital real esse tempo todo por causa de um pedido. Ryu perdeu o tempo de sair do restaurante em pé, mas tomou uma decisão naquele momento. Então, vou indo. Você deve conseguir tomar café da manhã no pavilhão da Onda Dourada. Sim, eu pretendia fazer isso, mas... Desculpa, Natalie, que percebeu que havia tirado a chance de Ryu tomar café da manhã, ficou vermelha e abaixou a cabeça. Tudo bem, você parecia estar com pressa. Então não tinha jeito. Até mais. Dito isso, Ryu deixou a guilda e partiu para o pavilhão da Onda Dourada em busca de café da manhã. Ryu-san foi ao pavilhão Onda Dourada a tomar café da manhã, mas eu o fiz me trazer aqui, mesmo depois que Ryu saiu. Natalia ainda comentou com um jeito de desculpas. Não se preocupe. Ryu não se importaria com isso. Abel riu. Certo, Natalie, quero perguntar a você. Como Schwarzkopf, especialistas em magia de atributos de água, existe alguma magia de atributos de água que criou uma parede de gelo no alto do ar e longe do conjurador, hein? Não, pelo que sei, não existe tal magia. Entendo. Eu sabia. Natalia respondeu a pergunta de Rin sem hesitar, embora estivesse confusa. O que foi, Rin? Então você ainda estava pensando nisso? É natural. Todo mago se fixaria nisso. Rin respondeu com uma atitude ameaçadora para Abel, que disse isso de forma provocativa. Isso significa que existe um mago capaz de criar uma parede de gelo longe de si mesmo. Natalia perguntou com cautela. Sim, mas eu não vi. Quem então? O líder aqui viu. Sim, eu sou o líder aqui. Abel levantou uma mão e abaixou um pouco a cabeça. Uma coisa dessas? Não acho que isso seja possível. Abel-san, tem certeza? Acho que você está certo quando diz que qualquer mago se fixaria nisso. Até a Natalie se interessou. Abel sorriu com ironia. Desculpa. Mas se isso for verdade, eu definitivamente quero ver. Onde você viu? No meio de uma viagem. Então acho que não consigo mais enxergar. Natalia estava visivelmente deprimida. Se ele só viu durante a viagem, pode ter sido um erro também. Não. Certo, Natalie. Sobre esse assunto, você poderia ficar só nesta mesa? Nem conte para sua família. Se puder prometer isso, vou te contar mais. Claro. Não vou contar para ninguém. Estou bem mesmo que você queira colocar isso na magia contratual. Não precisa ir tão longe. Depois disso, Abel pensou um pouco. Ele estava escolhendo suas palavras. Ele criou uma parede de gelo no ar e a deixou cair para esmagar um golem. Aquele mágico era o Ryu, que esteve aqui há pouco tempo. Quando Natalia ouviu, seus olhos se arregalaram surpreendentemente e não conseguiram ficar fechados por um tempo. Ryu é extraordinário. Vou dizer isso para Ria, Rin e Ren também. Nunca faça do Ryu seu inimigo. Mesmo que nós 4 nos uníssemos, seríamos mortos instantaneamente. Se ele ficar hostil, desista obedientemente. Assim, pelo menos ele não tiraria sua vida. Escute com atenção. Estou falando sério sobre isso. Este é um comando como líder do partido. Sim. Entendido. Warren assentiu. Abel-san. É tão extraordinário assim? A habilidade do Ryu-san. Natalie olhou para Abel com uma expressão séria. Natalie. Se você alguma vez encontrar uma situação em que precise de alguém para te ajudar e nós não estivermos lá na hora, pode contar com a Ryu? Ele vai estar no quarto 10 do dormitório aqui ou na biblioteca. Se chegar a esse ponto, nunca o engane. Ele veria através da sua mentira.
Ele vai te matar se descobrir que você mentiu. Conte tudo a ele com seriedade, honestidade, e peça sua cooperação. Ele é um cara legal, então é mais provável que ajude assim. Uma hora depois que Ryu saiu para o café da manhã no pavilhão Onda Dourada, o mestre da guilda enviou um chamado para se reunir. Para todos os líderes de partido de nível D e acima na cidade de Rune, claro, não havia problema particular se eles escolhessem ignorar. No entanto, normalmente, nenhum aventureiro ignoraria um chamado do mestre da guilda para convocar. Claro, isso assumindo que o chamado para convocar chegue à pessoa. Por exemplo, um homem que é um aventureiro de rank D e um mago com atributo água na rua principal do pavilhão Goldwave, a caminho da Biblioteca do Norte. Ryu chegou à Biblioteca do Norte depois das 10 horas. No entanto, não havia ninguém na entrada. A Biblioteca Sul sempre teve 3 ou mais bibliotecários cobrando taxas de entrada. Nesta Biblioteca do Norte, havia um pedaço de papel. Estou longe do meu assento. Por favor, aguarde um momento. Aparentemente, alguém voltaria. Cerca de 15 minutos depois, um jovem com um monóculo voltou e disse: "Desculpe por ter feito você esperar." Ryu pagou a taxa de entrada, pendurou o cartão preto de entrada para aventureiros no pescoço e entrou na grande sala de leitura. A grande sala de leitura da Biblioteca Sul era um espaço vasto, do tamanho do Tokyo Dome, mas a Biblioteca Norte era diferente. Ryu teve a impressão de que era uma antiga biblioteca universitária europeia. As estantes eram bastante altas e havia uma escada móvel embutida para ajudar a escolher livros em lugares altos. Ryu gostou dela à primeira vista. A escala esmagadora da vasta Biblioteca Sul era agradável, mas a atmosfera dessa Biblioteca Norte, onde era possível sentir unidade com uma enorme quantidade de livros, era excepcional. No começo, os olhos de Ryu absorviam a atmosfera da grande sala de leitura, mas de repente ele não conseguia tirar os olhos de um ponto. Uma luz suave se espalhava pelas janelas altas, iluminando uma mulher. O ar ao redor dela brilhava e ele não conseguia desviar o olhar. Cabelos loiro platinado, pele branca e lisa, nariz arrebentado, lábios bem formados, as orelhas levemente pontudas que, de outra forma, seriam as mais perceptíveis, mas o mais marcante eram seus grandes olhos verdes, uma cena que era irrealista demais, como se fosse uma pintura larga. Ryu não conseguia dizer quanto tempo ele a encarou. A mulher de repente olhou para cima e olhou para Ryu. Depois de olhar para ele por um tempo, ela abriu os olhos bem abertos e mostrou uma expressão surpresa. Foi aí que Ryu finalmente voltou a si mesmo. Ele percebeu que estava olhando para a mulher o tempo todo. A mulher se levantou e caminhou em direção a Ryu. "Olá. Você também é aventureiro? Eu sou a Cera. Prazer em conhecê-la." Dito isso, ela estendeu a mão. "Sim, eu sou Ryu, um aventureiro." Ryu respondeu e apertou as mãos. Enquanto isso, a mulher, Cera, olhava para Ryu, mas seu olhar estava no manto de Ryu, não no rosto de Ryu. Depois de olhar para o Ruby por um tempo, ela finalmente olhou para o rosto de Ryu e sorriu delicadamente. No momento, todos os bibliotecários desta biblioteca foram chamados pela equipe de pesquisa acadêmica e não estão aqui. Então, se você tiver um livro que procure, posso ajudar. Eu conheço a maioria dos locais dos livros. Ah, é por isso que não havia ninguém na entrada. Acredito que deveria haver um jovem usando um monóculo. Ele não é bibliotecário, mas uma criança enviada do castelo só para a gestão, então não vai saber onde estão os livros. Sarah franziu os lábios com força e inclinou a cabeça, sentindo-se arrependida. Seria pedir demais para Cera sobre a Kumba. Sinceramente, não sei que tipo de reação ela vai dar, então melhor não perguntar isso hoje. Bem, estou procurando livros sobre alquimia. Para nível intermediário minha proficiência provavelmente é insuficiente no momento, mas, embora não imediatamente, quero ver algo relacionado a mover golems com alquimia como objetivo final. Cera pareceu surpresa com isso e abriu ainda mais os olhos grandes. Golem. Essa é uma grande ambição. Bem, não existem livros de alquimia diretamente sobre golems, mas deve haver alguns livros que possam levar a isso. Venha comigo. Nas horas seguintes, eles vasculharam todos os livros relacionados à alquimia que poderiam levar a golems. Embora fossem vários livros, foi um período muito confortável para Ryu. Ryu originalmente amava ler desde que estava na Terra. No entanto, desde que chegou a Pi e morou na floresta de Rondo, as únicas coisas que podiam ser chamadas de livros eram a Enciclopédia dos Monstros edição para iniciantes e a Enciclopédia de Plantas edição para iniciantes. Embora enquanto morava na floresta Rondo, não tinha problemas com isso e não sentia desejo por livros. Após chegar à cidade de Rune e passar um tempo cercado de livros na Biblioteca Sul,
O background de viciado em literatura perdido em Ryu foi revivido. Para Ryu, o tamanho da biblioteca norte, a enorme quantidade de livros e o espaço silencioso tudo agradável. Além disso, agora uma mulher linda também estava ajudando. Foi um momento muito feliz. Enquanto Ryu se divertia bastante na biblioteca do norte, a sala de aula no terceiro andar da Guilda dos Aventureiros estava em turbilhão. Não estou convencido. Porque temos que deixar que eles nos peguem. Que honra eles têm de nos contratar depois de roubarem nossa comida. A masmorra depois do grande Tidalbor não está conectada a outro mundo. Eu não quero ir a um lugar assim. A intenção do país? Não somos escravos do país. Eles podem entrar sozinhos. Isso não é da nossa conta, mas, sinceramente, sou grato pelo dinheiro que está entrando. A última opinião era uma voz realmente fraca e baixa e ele não conseguia dizer isso até o fim porque era encarado pelos aventureiros ao seu redor. O tumultuado local de discussão havia se transformado em um espaço para os aventureiros expressarem sua insatisfação. A requisição de comida pela equipe de pesquisa pela manhã na cafeteria da guilda era conhecida pela maioria dos aventureiros. Essas informações se espalharam rapidamente. Com essa informação, 90% das pessoas estavam em estado de equipe anti-investigação. Até mesmo Uli, que convocou a reunião como mestre da guilda, compreendia dolorosamente os sentimentos dos aventureiros. Além disso, ele entendia que não receberia uma resposta favorável se pedisse que cooperassem com a investigação da masmorra da equipe de investigação que lhes roubou comida. No entanto, estando em sua posição, ele precisava contar a eles o que havia sido decidido. Eu entendo os sentimentos de todos. Sim, eu entendo de verdade. Então, ajudar a equipe de pesquisa será apenas um pedido. Se você não concordar com o conteúdo do pedido, não precisa aceitar. Não é essa a premissa principal de um aventureiro. Para ser honesto, o Uka ainda se opunha a deixar seus preciosos aventureiros mergulharem nas masmorras durante esse período. Além disso, eles mergulhariam junto com os estudiosos idiotas. São eles que afirmam que a investigação é mais importante do que a vida de seus pares e, em alguns casos, da própria pessoa. Para ser honesto, ele achava melhor que eles saíssem sem nada depois de um mês. Nem preciso dizer que aventureiros são responsáveis por suas próprias vidas. Não prometa nada enquanto a vida sua e a do grupo estiverem em risco. Muitos aventureiros assentiram ao ouvir isso, mas vou dizer isso agora. Não permitirei que aventureiros tratem como traidores aqueles que aceitarem o pedido. Está claro, era óbvio que os aventureiros que recebiam o pedido seriam mal mencionados pelos aventureiros que recusassem. Por isso Hugo enfatizou esse ponto, e uma voz surgiu que deixaria esse ponto ainda mais claro. Guilmas, tenho algo para dizer a todos. Tudo bem? Foi Abel quem levantou a mão. Abel? Ok. Nós, Espada Carmesim, mergulharemos na masmorra como escolta do grupo de magia da corte. Os aventureiros zumbiam ao entenderem o significado daquela afirmação. É a pedido de um velho amigo, então não há opção de recusar. Embora o grupo de magia da corte tenha vindo principalmente para conduzir uma investigação, eles ainda mantêm a maior força de combate na equipe de investigação. Afinal, são aqueles que aparecem nos campos de batalha. Por isso acredito que eles provavelmente vão descer a masmorra mais rápido. Enviaremos informações para a guilda sempre que possível, então, por favor, utilize-as de forma eficaz. Só isso. Como esperado de Abel. Com isso, as pessoas que aceitassem o pedido não seriam maltratadas. Hugo ficou impressionado com a divulgação de informações de Abel no momento certo. Ele também sabia que as informações vindas da Espada Carmesim seriam muito úteis no futuro. A masmorra será aberta às 7 horas da manhã de amanhã. As informações serão publicadas no quadro de avisos da guilda a qualquer momento, então leia você mesmo. Só isso. Dispensados, Hugo, que voltou ao escritório do mestre da guilda, chamou a recepcionista Nina. Nina, amanhã eu explico para os caras de rank e F providência para que eles venham à sala de aula às 9 horas. Sim, entendido. Você vai permitir que os ranks e IF mergulhem na masmorra? Não, não é isso. Só vou lembrá-los de que só devem considerar isso depois de um mês. Naquela noite, Ryu estava sentado no sofá na recepção da guilda. Já estava na hora dos 3 da sala 10 voltarem da mina abandonada na vila de Rosei, a oeste de Rune. Levaria uma estimativa de meio-dia para viajar de ida e volta, meio-dia para extrair minério mágico de cobre e meio-dia para voltar. Uma mulher chamou Ryu. It era a recepcionista Nina. Ryu-san. Niles e seu grupo vão voltar hoje, certo? Sim, isso mesmo.
Mesmo sendo um pedido que não passou pela guilda, Nina sabia o cronograma de retorno deles. Amanhã, às 9 horas, o mestre da guilda vai explicar sobre a masmorra para as festas de rank F. Então você poderia pedir para eles virem para a sala de aula nesse horário. Ok, vou avisá-los. Ryu assentiu. Mas não parou por aí. Ryu-san não participou da discussão de hoje, certo? Discussão? Sim, houve uma explicação sobre a masmorra para os líderes do grupo de rank D e acima hoje. Desculpa, eu não sabia. Sentia como se estivesse sendo repreendido. Tudo bem, casos assim acontecem de vez em quando. Ryu-san é de rank D, mas não faz tanto tempo que você se registrou como aventureiro. Então acho que pode ir à palestra amanhã com Niles e seu grupo. Ok, eu também vou participar. Obrigado. Então Nina sorriu e voltou para a recepção. Não demorou para que os três da sala 10 retornassem à guilda exaustos. Niles, Eto, Amon, bem-vindos de volta. Os três estavam exaustos, mas cheios de um sentimento de realização. Ryu, conseguimos! Niles exclamou e estava prestes a desabar, mas Ryu não permitiu. Niles, a expedição dura até você voltar para seu quarto. Ele disse e conduziu os três até a sala 10. Ao chegarem ao quarto, os três literalmente caíram na cama. Eto e Amon estão em um estado em que não conseguiram dizer uma palavra depois que chegaram. Por enquanto, Ryu serviu água refrescante em 3 copos e entregou a eles, e ele esperou lentamente os três beberem. Ufa, que delícia! Tudo bem, Eto e Amon estão cansados demais para conversar, então vou relatar. Então Niles tirou 2 minérios mágicos de cobre do tamanho de um punho da sua bolsa. Estes são os itens pedidos, minérios mágicos de cobre. Tivemos sorte de conseguir 2 do tamanho de um punho. Ah, isso é incrível. Ryu se revezou olhando para os 2 e confirmou que eram minérios mágicos de cobre. Por isso, quanto à recompensa? Eu estava pensando se você poderia adicionar algo a mais porque são 2, claro, como colegas de quarto e companheiros aventureiros. Não quero pedir demais, claro. Vocês trabalharam mais do que o esperado e tiveram resultados melhores do que o esperado. Então deve haver recompensas extras. Bem, levando em conta várias despesas, que tal esses 2 por 900.000 florins? Cada pessoa receberá 300.000 florins. 3 a 300.000 por pessoa, 30 moedas de ouro. Niles falou surpreso, enquanto os outros 2 estavam tão cansados que não conseguiam fazer barulho, mas ainda assim exibiam expressões de surpresa. Não. Como esperado, qualquer coisa maior. Não, claro, tudo bem. Tudo bem, né, Eto e Amon? Eto e Amon assentiram várias vezes à pergunta de Niles. Bom, as negociações foram concluídas. Depois disso, vou até a guilda e transferir 300.000 florins da minha conta para cada uma das suas contas. Então, por favor, confira. Muito obrigado pelo seu trabalho árduo. Então Ryu se levantou e fez uma reverência adequada para os 3. Nesses momentos, era importante ser cortês mesmo quando você estava próximo. Não, você nos deu a chance de ganhar dinheiro, então devemos ser nós que devemos ser gratos. Niles também retribuiu a reverência. Enquanto estava sentado, ele não tinha força física para se levantar. Ah, sim, tenho algo para contar para vocês 3. Ryu disse como se tivesse acabado de lembrar quando os 3 finalmente se recuperaram um pouco do cansaço e conseguiram se sentar da cama. A masmorra será aberta a partir de amanhã. O quê? Isso seria surpreendente. Afinal, houve um anúncio antes de partirem de que ficaria fechado por pelo menos um mês. Só tinham se passado 2 dias desde então, mas agora seria aberto. No entanto, esta é uma medida para a equipe de pesquisa acadêmica que veio da capital real investigar o grande Tidalbur entrar na masmorra, e basicamente apenas aventureiros contratados pela equipe de pesquisa podem entrar para escoltá-los, e isso é para grupos de nível D e acima. Equipe de pesquisa acadêmica, então um grupo assim veio. Eto murmurou quando finalmente conseguiu emitir um som. Se for para D rank e acima, não é para nós. Não tem jeito, não tem. Niles ficou desapontado e Amon achou isso inevitável, e parecia que havia uma explicação para as festas de rank D e acima hoje, mas para as festas de rank F, haverá uma explicação às 9 horas de amanhã, então me disseram para passar a mensagem para todos estarem presentes na sala de aula então. Eu não sabia que havia reunião hoje, então me disseram para participar amanhã também. Ryu disse com um sorriso amargo. Não compareceu. O que Ryu estava fazendo? Eu estava pesquisando na biblioteca esse tempo todo. Ryu sorriu, pensando no tempo que passou na biblioteca. De algum jeito, isso parece tão refinado.
Essa é a diferença entre Rank D e Rank F. Niles e Amon disseram, suando um pouco cansados. Eto riu enquanto observava essas três pessoas. Esse era o habitual quarto 10, 7 horas do dia seguinte ao retorno de Niles e outros do quarto 10, na entrada da masmorra, Abel e a espada carmesim, junto com 10 membros do grupo de magia da corte que serviriam como grupo avançado, estavam reunidos. A filial da guilda na entrada da masmorra permaneceu como estava quando foi destruída durante o grande Tidalburi. O inspetor-geral da capital real ainda estava investigando, então os reparos ainda não haviam começado. Originalmente, a masmorra estava programada para ficar fechada por um mês, então não haveria problema com isso. Mas a situação mudou quando o bloqueio foi levantado para a equipe de investigação. Por enquanto, uma tenda temporária foi montada como filial temporária da guilda. Ok, vamos entrar. A ordem de Abel, a espada carmesim e os 10 magos do grupo de magia da corte assentiram. Mas vamos investigar primeiro. Faça o que quiser fazer, certo? Reúna o batimento cardíaco e existência da vida e traga-os para mim. Na última vez, durante o grande tédio da maré, Abel teve um mau pressentimento antes de abrir a porta. Por isso pediu para Rin lançar a magia do atributo do vento e descobriram que o corredor do primeiro andar já estava coberto de monstros. Os aventureiros estavam prontos para interceptar porque conseguiram detectar as anomalias do grande Tidalburi logo no início. Desta vez, ele não tinha um mau pressentimento, mas queria agir com extrema cautela. Afinal, eles estavam mergulhando no desconhecido, uma masmorra após um grande Tidalburi. Sim, não há reação das criaturas até o salão do primeiro andar. Ok, abra a porta. Nesse sinal, o pessoal da guilda abriu a masmorra e abriu a porta. 14 pessoas desceram os 100 degraus com Abel na frente. Como Rin disse, não havia nada no salão do primeiro andar. Rin consumiu poder mágico dependendo da extensão da sonda. Por exemplo, se ela procurasse até o 5º andar da masmorra, seu limite era no máximo 3 vezes. Além disso, havia necessidade de preservar o poder mágico caso algo desse errado. Então não podia ser usado tantas vezes. Ok, vamos examinar o primeiro andar com precisão. Como discutimos ontem, no máximo desceremos até o 3º andar hoje. Explore devagar e com certeza. Sim. Os 10 membros do grupo de magia da corte responderam juntos. Enquanto Abel e seu grupo exploravam a masmorra, os 4 membros da sala 10, incluindo Ryu, chegaram à sala de aula no 3º andar da guilda, continuando desde ontem. Hoje o mestre da guilda explicaria para os grupos de rank F, ao mesmo tempo que o sino das 9 horas. Hugh, o mestre da guilda da cidade de Rune, entrou na sala de aulas. Bom dia. Obrigado por reunirem. Vou explicar a situação atual imediatamente. Hugh anunciou que a equipe de investigação havia entrado na masmorra e iniciado a investigação, e que foi com o apoio do país. Eles planejam contratar aventureiros como guardas. Não difame quem aceita o pedido, pois eles são contratados por meio de um pedido formal. Até aquele momento, era a mesma explicação para as festas de Rank D de ontem e acima. No entanto, desejo que os grupos de Rank I e F Rank evitem aceitar o pedido de entrada como guardas na masmorra tanto quanto possível. O motivo é que não sabemos o que acontecerá na masmorra depois do grande Tidalburi. Hugh parou por um momento. Queria ver as reações e expressões faciais dos aventureiros, mas não parecia haver aventureiros particularmente insatisfeitos. Com Abel e a espada carmesim como a primeira onda e outros aventureiros mergulhando, as informações devem surgir uma a uma. Eles serão postados no quadro de avisos da guilda de tempos em tempos. Então, por favor, dê uma olhada em cada um. Além disso, ao invés de servirem como guardas de masmorra, eles podem contratar todos vocês para apoio terrestre. Essas serão mediadas pela guilda, como de costume. Por exemplo, a Brigada Branca está assumindo o papel de guardas para escoltar alimentos das cidades vizinhas. Não se preocupe, porque haverá muitos empregos assim. Entendi. Eu estava me perguntando por que não os vi. Então a Brigada Branca está fora da cidade? Pelpis, o líder da Brigada Branca, deixou uma forte impressão no coração de Ryu. No entanto, Ryu não sabia que os 5 cavaleiros do reino, que foram repreendidos por Pelpis, haviam desaparecido e seus inspetores estavam desesperadamente procurando por eles. Se ele soubesse, ele poderia pensar que eles foram apagados. Depois de algumas perguntas e respostas, ninguém pareceu levantar a mão. Então Ryu decidiu fazer uma pergunta. Mestre, tenho uma pergunta sobre o grande Tidalburi. Ryu? O que foi? Gostaria de saber se as pedras mágicas dos monstros derrotados durante o grande Tidalburi,
Especialmente as pedras mágicas do rei dos duendes e dos generais, eram escuras ou de cor clara. A maioria dos aventureiros inclinava a cabeça ao ouvir a pergunta de Ryu, ou se olharam e balançaram a cabeça. Eles não conseguiam entender o significado da pergunta. No entanto, apenas a pessoa que foi convidada foi diferente. Ah, é isso, é assim que deve ser. Ryu, você acertou em cheio. Aqueles membros arrogantes da equipe de pesquisa. Essa deveria ser a primeira pergunta a fazer. Hugo estava animado sozinho, mas desde que chegaram, nenhum deles veio checar. Nesse momento, Hugo percebeu que os outros aventureiros não entendiam a intenção da pergunta de Ryu. Ah, certo, isso está fora do escopo que era ensinado para iniciantes. Bem, como aventureiro, é melhor saber. Hugo disse e começou a explicar. As pedras mágicas dos monstros são coloridas de acordo com os atributos do monstro. O vento é verde, a terra é amarela, e assim por diante. No entanto, as cores também têm tons de claro e escuro. As pedras mágicas dos monstros que viveram por muito tempo e adquiriram muita experiência serão escuras. Nesse momento, Hugo parou e olhou para ver se os ouvintes entendiam o que ele disse. Então, isso nos leva ao que Ryu perguntou antes. A cor das pedras mágicas dos monstros derrotados durante o Grande Tidalbor era escura ou clara. Se estivesse escuro, significaria que os monstros viviam na masmorra há muito tempo. Se fosse leve, isso implicaria problemas. Isso significaria que os monstros não subiram dos andares inferiores da masmorra, mas sim monstros que apareceram recentemente. E todas as pedras mágicas dos monstros derrotados durante esse Grande Tidalbor eram de cor luz. Hugo esperou um pouco até que o significado de suas palavras permeasse todos. Em outras palavras, aqueles reis e generais não eram aqueles que viveram muito tempo na masmorra inferior, mas recentemente ocorreram. Não sabemos se a masmorra o gerou. Mas, pelo menos, eles não existiam até recentemente. Houve o silêncio completo. Claro, existe uma teoria de que a masmorra produz monstros dentro dela. Mas mesmo assim, se esse número de monstros foi gerado recentemente, de onde veio essa energia? Acho que essa é a resposta a procurar. Ryu já pensou nisso quando estava na Floresta Rondo. De onde veio a água gerada magicamente? Naquela época, ele pensou no Einstein 2. A fórmula mostrou que era possível gerar energia a partir da matéria, mas, ao mesmo tempo, era uma fórmula que possibilitava gerar matéria a partir da energia. Se a masmorra produz monstros como matéria, o que fornece a energia enorme que torna isso possível? Se o Grande Tidalbor é um fenômeno que produz um grande número de monstros, de onde vem essa enorme quantidade de energia que o torna possível? Quanto mais penso nisso, menos entendo. Só existe uma solução nesse caso. Não pense nisso. Bem, é por isso a resposta que as pedras mágicas do rei e dos generais eram de cor clara. Depois de terminarem a explicação na sala de aula, foram dispensados. Hugo voltou para seu escritório e tomava chá. Espero que passe um mês sem problemas. Mesmo tendo dito essas palavras, Hugo sentiu que algo daria errado. Com certeza aconteceria. Ele já tinha desistido desse ponto há muito tempo. Mesmo assim, Ryu tem um bom olho. Ele não é muito mais adequado para investigação do que a equipe investigativa que não veio confirmar. Como esperado de alguém que Abel tem de olho, em um lugar que Ryu não conhecia, a avaliação de Ryu subiu antes que ele percebesse. Ryu questionou os tons das pedras mágicas porque estava ouvindo Abel em sua jornada desde a Floresta Rondo. A pedra mágica de um monstro que viveu por muito tempo e adquiriu muita experiência seria sombria. Se a pedra mágica fosse escura, não seria difícil, porque é provável que tenham subido dos andares inferiores, a área inexplorada abaixo do 39º andar. Mas a cor era clara. Mais de 30.000 monstros foram criados recentemente. Isso é possível, mas essa é a única possibilidade. Hugo bagunçou o cabelo depois de pensar naquele ponto. Eu não sei. Eu não sei e não me importo. Não é meu trabalho pensar nisso. Isso o lembrou da agenda de hoje. Tenho que me apresentar ao Marquês depois disso. Talvez eu devesse consultar o Neville ao mesmo tempo. Em caso de emergência, espero que os cavaleiros possam agir. Neville era Neville Black, o comandante dos Cavaleiros Margraves de Rune. Ele foi o homem que liderou a Muralha Norte na época do Grande Tidalbur e era um homem muito bom aos olhos de Hugo. Ele era um homem excelente, mas também gostava muito de álcool. Então, vou precisar de álcool como presente. Devo usar o precioso Single Malt de 30 anos. Acho que vou ter que usá-lo nesses momentos. Claro, como era o trabalho deles, trabalhariam como profissionais mesmo sem precisar trazer presentes. Ele sabia disso. No entanto,
Essa era a metade da natureza. Ao levar em conta a outra metade, que é a emoção, haveria uma chance muito maior de sucesso. Se conseguisse trazê-lo para o lado com uma garrafa de álcool, isso seria considerado um preço barato a pagar. Se fosse a Terra moderna, isso poderia ser considerado suborno, mas em Pi, não havia problema. Além disso, esse era o Frontier. Não era um suborno, mas óleo lubrificante para manter tudo funcionando bem. Essas pequenas coisas que ajudam a manter os relacionamentos bem podem ser eventos históricos que podem mudar o curso de desenvolvimentos importantes. Hugh sabia disso. Hugh estava curioso sobre algo. Era a relação entre o grande Tidalbor e o Akuma. 2 dias antes do grande Tidalbor atingir a superfície, um eclipse solar ocorreu na cidade de Rune e Hugh lutou com o Akuma Leonor em um lugar que parecia ser um subespaço. Leonor o chamou de Cordor. Esses 2 eventos foram coincidência demais. Ele não sabia se o Akuma causou o grande Tidalbor. Talvez ela tenha vindo sabendo que o grande Tidalbor aconteceria. Ou talvez o eclipse solar fosse mais relevante em comparação com o Akuma. Claro, ele não sabia se era o caso. Era natural que ele não soubesse. Mas ele estava curioso. Será que posso procurar na biblioteca? Ele pensou nisso enquanto almoçava na cafeteria da guilda. Claro, não sozinhos, mas como 4 pessoas da sala 10. Ryu-san, você parece estar pensando em algo. Você está pensando em alquimia usando o minério mágico de cobre. E neste ponto, não posso mais devolver o dinheiro. Mesmo que seja o Ryu, eu não posso. Amon, Eto e Niles disseram nessa ordem. Mas Niles, o mais velho com 20 anos, era o mais patético. Não vou pedir isso para você. Ryu balançou a cabeça com um sorriso amargo. Niles tinha uma expressão abertamente aliviada. Ryu de repente percebeu uma corrente dourada saindo do bolso da túnica de Niles. Niles, o que tem no seu bolso? Isso é obrigatório para um aventureiro. Ele respondeu e pegou um relógio de bolso. Relógios já existiam neste mundo. Um grande relógio foi instalado na torre da praça e o sino tocava a cada 3 horas. Muitos cidadãos dependiam dela, mas uma boa parte dos aventureiros tinha relógios de bolso. Isso porque não seria bom se atrasar para uma entrevista com o cliente ou uma reunião. Em qualquer mundo, não importa o tipo de trabalho, uma pessoa que não pudesse chegar no horário seria mal avaliada. Os relógios medem o tempo usando algo que se move em velocidade constante, como um relógio de água ou uma ampulheta. Eles não eram complicados por natureza. O único problema era que seria complicado tentar fazer um tamanho portátil e com um mecanismo portátil, na Terra. A questão foi resolvida pela invenção de uma mola. Isso aconteceu no século XVI. No entanto, em Pi, havia algo que não estava presente na Terra. Isso seria magia e alquimia. Em particular, o mecanismo de usar alquimia para acompanhar o tempo em intervalos regulares não era difícil. Com essa tecnologia, não era tão difícil criar um relógio portátil. Ainda assim, cada relógio de bolso custa mais de 10.000 florins. Para os cidadãos comuns, 10.000 florins não era de forma alguma um preço barato. Se uma pessoa levasse um estilo de vida muito econômico, esse valor poderia ser suficiente por cerca de meio mês. Mas isso assumindo que eles não sejam aventureiros que ficaram ricos, embora Niles não tenha ficado rico. Ele comprou provavelmente usando os 300.000 florins pagos pelo Ryu. Claro, 10.000 florins era o modelo mais barato e também havia relógios de bolso totalmente mecânicos que não usavam magia ou alquimia de jeito nenhum. Esses custam uma quantia reveladora de pelo menos milhões de florins. Além disso, no topo da linha, havia relógios de bolso que custavam mais de 100 milhões com funções como calendário perpétuo, repetidor de minutos, turíglio, frações de segundo, exibição de equação do tempo e relógios automáticos. Pode haver um gênio da relojoaria como Breguet neste mundo. Isso é um relógio de bolso. Niles não vai mais se atrasar. Não, nunca me atrasei. Naquele momento, a recepcionista Nina foi até lá. Desculpe incomodar durante a refeição, Niles-san. Eto-san. Sim. O que foi? A tensão de Niles foi aumentada ao máximo. Ou poderia ser dito que estava à beira de um colapso nervoso depois que foi ligado por Nina, por quem ele tinha uma queda. No começo, quando fui guiado até o dormitório, não me lembro de ele estar tão rígido. O anseio de Niles por Nina está aumentando intensamente. Os pensamentos de Ryu eram terríveis. Niles-san e Eto-san se tornaram aventureiros de ranking graças às suas conquistas durante o grande Tidalbor e outro dia. Parabéns, ela disse com um sorriso doce. E ranking. Muito obrigado. Parabéns, Niles-san, Eto-san. Parabéns a vocês dois. As palavras de Nile ficaram presas na garganta. Eto expressava sua alegria normalmente,
e Amon e Ryu os parabenizavam. Portanto, teremos que atualizar seus cartões da guilda, então por favor, venha à recepção mais tarde. Nesse momento, você poderá registrar seu partido. Então, por favor, decida o nome do partido ao se registrar. Então, Nina voltou para a recepção da guilda. Nome do grupo. Ryu perguntou a Eto. Isso porque Niles, claro, ainda estava congelado e não era útil. Sim. A partir do rank, podemos nos registrar como partido. Até agora, nós três éramos de rank F, então não estávamos registrados. Mas se houver sequer um rank, o grupo será considerado de rank E, e a partir dos grupos de rank, é possível registrar o nome do grupo na guilda. Bem, é para ser um rito de formatura para iniciantes. Eto respondeu com um sorriso. E pensei em qual nome seria bom. Eu tenho que fazer o meu melhor para me tornar rank também. Claro, Amon também participou do grande Tidalbury, então sua avaliação deveria ter subido. Mas como ele acabara de se registrar como aventureiro, pode levar um pouco mais de tempo para subir para o rank E. Amon está em uma festa com Niles e Eto. No futuro, Amon poderá receber pedidos para o rank E, então ele subiria ao rank em breve. Ryu não estava nem um pouco preocupado. À tarde, os três da sala 10 estavam treinando no campo de treinamento ao ar livre da guilda. Como estavam reunidos na sala de aula pela manhã, o momento não era o certo para aceitar pedidos agora. Havia vários aventureiros de rank e F-rank em situação semelhante, e o campo de treinamento estava mais lotado do que o normal. Claro, Ryu não estava lá. Ele se separou dos três e foi para a Biblioteca do Norte. Pela manhã, ele pensava em realizar alquimia usando o minério mágico de cobre que os três coletaram, mas estava realmente preocupado com o momento do grande Tidalbury, do Akumi do eclipse solar. A recepcionista da Biblioteca do Norte era uma pessoa diferente da que veio ontem. Depois de pagar 2.000 florins e pendurar o cartão preto de admissão de aventureiro no pescoço, Ryu entrou na grande sala de leitura. O assento onde a elfaceira estava sentada lendo um livro ontem estava vazia. Ryu ficou um pouco desapontado. Claro, ele não veio ver cera, mas todos gostavam de interagir com pessoas bonitas, e a imagem da cera ao ler um livro era definitivamente linda. Olhando ao redor da grande sala de leitura, não havia ninguém além de Ryu. Foi aí que Ryu percebeu. Não há bibliotecária e não tenho a cera que me ajudou a procurar livros ontem. Como posso consultar registros anteriores de eclipses solares e grandes bolinhas de maré? Sim, ele não considerou esse aspecto de jeito nenhum. Além disso, percebeu isso tarde demais, já que havia pago os 2.000 florins. Quando pensava em como procurar informações, ouviu uma voz atrás de si. Ryu? Nos conhecemos ontem. A deusa da salvação apareceu. Quando Ryu se virou, estava uma bela mulher, como se fosse uma deusa do céu. Aventureira elficaceira, Sera-san. Provavelmente porque as palavras de Ryu estavam misturadas com alegria, Sera ficou surpresa. O que houve? Depois disso, Ryu explicou sua situação, incluindo o fato de que ele esqueceu que não havia bibliotecário e veio à Biblioteca do Norte, incluindo o fato de que ele estava se sentindo um pouco sem esperança. Sera riu baixinho ao ouvir isso. Afinal, era uma biblioteca. Ela falou baixo. Ficarei feliz em ajudar. Registros de eclipses solares passados e registros de grandes Tidalburies. Lá, Sera enfatizava significativamente o eclipse solar e o grande Tidalbury. Ryu acha que o eclipse solar e o mar de maré estão relacionados. Ryu ficou surpreso ao ouvir isso. Sera-san é perspicaz. Muito afiado. Certamente houve um grande eclipse solar cerca de 2 dias antes dos monstros aparecerem no grande Tidalbury desta vez. O grande eclipse solar provavelmente se referia a um eclipse solar total. Na verdade, no caso da masmorra de Rune, minha conclusão é que há uma grande possibilidade de que o eclipse solar e os grandes ânions de maré estejam relacionados. Sera respondeu facilmente. Ryu ficou surpreso e não pôde fazer mais perguntas. Para ser exato, sempre houve um eclipse solar antes de um grande Tidalbury. No entanto, não eram grandes eclipses solares, mas sim parciais, dependendo do local. Um eclipse solar total ou um eclipse anular, no qual a maior parte do Sol era oculta pela Lua, ocorria a cada poucas décadas. No entanto, no caso dos eclipses solares parciais, eles ocorriam a cada poucos anos, até uma vez em 2 anos no máximo. Com essa frequência, era possível que o eclipse solar e o grande Tidalbury se sobrepunham por acaso. Por que você concluiu que eles eram parentes? Isso, claro, é porque eu pesquisei antes. Serasa explodiu em um sorriso. Um sorriso muito destrutivo. Uau, lindo!
Mas estou curioso porque Ryu focaria no relacionamento entre os dois. Ah, não. De alguma forma eu pensei nisso. Como esperado, ele não podia dizer que lutou contra um Akuma. Talvez, como elfa, ela tivesse alguma informação sobre Akuma, mas ainda assim não queria contar aquele incidente para mais ninguém. HMM. Ryu não tinha muita experiência em ser encarado por uma mulher bonita. Cicera, você sabe o motivo da escuridão da cor de uma pedra mágica? Ele mudou desesperadamente de assunto para tentar distraí-la. Bem, vou acompanhar sua mudança de assunto, Cera disse com um sorriso. Claro que eu sei. As pedras mágicas dos monstros que viveram por muito tempo são de cor mais escura. Qual era a cor das pedras mágicas do monstro do grande furo da maré desta vez? Talvez. Eram de cor clara, sim. Eram leves. Por quê? Cera respondeu, assentindo. Quer saber por que eu sei que eram leves? Isso porque vi registros de que as pedras mágicas dos monstros que foram subjugadas no passado dos grandes anos das marés também eram de cor leve. Além disso, como está registrado em pergaminho, a maioria dos bibliotecários nem sequer sabe. Quer ver o Ryu? Sim, com certeza. Então vamos. Me siga. Então, Cera começou a liderar o caminho. No terceiro dia após o levantamento do bloqueio da masmorra, a espada carmesim de Abel e a equipe de investigação do grupo de magia da corte haviam alcançado a 7ª camada da masmorra. Até agora não houve problemas. Por outro lado, o problema seria que eles não encontraram nenhum monstro. Do primeiro ao terceiro andares eram lar de monstros do tipo lobo, e o quarto e quinto andares eram lar dos duendes que causaram o grande furo da maré desta vez. Abel e seus colegas achavam que, se mergulhassem para o quarto e quinto andares, poderiam obter algumas pistas, mas não havia pistas, e não havia monstros. Mas é inesperado que não encontremos absolutamente nada. Ao lado de Abel estava Arthur Verazis, o conselheiro do grupo de magia da corte. O conselheiro Arthur era aventureiro quando era jovem. Ele tomou como algo natural assumir o comando desde a frente ao mergulhar na masmorra. A equipe de investigação do grupo de magia da corte tinha 100 pessoas no total. Metade deles estava na superfície, como equipe para analisar as informações que seriam enviadas, e a outra metade eram as equipes que mergulhavam na masmorra para coletar informações. Todas as 50 pessoas vinham coletando informações desde que mergulharam na masmorra ontem, mas quase nada tinha saído disso até agora. Deve haver algo em algum lugar, porque as pedras mágicas eram de cor clara, Abel comentou. Essa foi a informação que Abel viu ontem. Após retornar da masmorra e terminar seu relatório para a guilda, uma sombra se aproximou de Abel por trás, e ele sussurrou. Abel, a palavra de ordem é, as pedras mágicas eram de cor clara, sussurrou o mago do atributo da água. Hã? A palavra de ordem é que as pedras mágicas eram de cor clara. Por favor, repita comigo. Sim, as pedras mágicas eram de cor clara. Ponto. As pedras mágicas eram de cor clara. Ryu disse. Abel repetiu sem entender. Sim. As pedras mágicas eram de cor clara. As pedras mágicas eram de cor clara. Depois de ouvir Abel repetir após ele, Ryu foi embora, como se estivesse satisfeito. Depois disso, era natural que Abel fosse ao mestre da guilda UG para verificar a intensidade de cor das pedras mágicas retiradas dos monstros do grande Tidalburi. Foi assim que ele finalmente entendeu. Os monstros não eram os que viviam nos andares inferiores. Eram algo que surgiu recentemente. Dado o grande número de goblins, devemos considerar que eles apareceram em algum lugar nos andares superiores até 15º andar. Abaixo do 16º andar, a seção chamada camada intermediária por conveniência, tinha monstros incomparavelmente mais poderosos que a camada superior. Ele não achava que goblins poderiam romper a hierarquia de camadas, mas dito isso, a violência em números pode ser horrível. Era certo que a possibilidade de que viessem da camada média e abaixo não podia ser totalmente descartada. Entre eles, os andares onde os goblins originalmente existiam são o quarto e quinto andares, e o 10º e o 11º. Sim. Não havia nada no quarto e quinto andares. Não havia monstros, armadilhas, nada. E o único vestígio encontrado até agora, sim. Há vestígios de uma grande concentração de poder mágico há alguns dias em um andar um pouco mais abaixo. É isso, um pouco mais abaixo a camada de goblins após o 10º andar. Dado o momento, pode estar relacionado ao grande Tidalburi. Abel olhou para a ferramenta mágica que o membro da equipe de investigação segurava enquanto falava. Se Ryu visse, a primeira coisa que viria à mente seria um detector de metais. De qualquer forma, essa ferramenta mágica é incrível. Ele pode detectar poder mágico residual de alguns dias atrás. Sim.
As informações que ele captar aqui serão enviadas para uma ferramenta mágica na superfície e analisadas ali. Alguns afirmam que a alquimia copiou o conceito de magia do vento, mas isso não é verdade. Foi criado em conjunto pela Royal Alchemist Workshop e pela Universidade de Magia. Ouvi dizer que foi uma colaboração entre dois alquimistas geniais. Alquimia. Por quê? Você se interessa por alquimia, Abel? O conselheiro Arthur olhou para Abel com um olhar que achava que não se interessaria por ele. Não, não. Eu não, mas um amigo parece muito interessado, amigo de Abel. Isso sim é surpreendente. O conselheiro Arthur parecia realmente surpreso. O quê? Eu tenho amigos, sim. Bem, talvez seja bom que você tenha se tornado um aventureiro. No quarto dia após o selo da masmorra ser levantado, a espada carmesim e a equipe de investigação do grupo de magia da corte estavam investigando o 8º e 9º andares. E amanhã, planejavam investigar o 10º andar, que acreditavam ser onde estavam as respostas. Enquanto Abel e seu grupo investigavam o 9º andar, a equipe de pesquisa da Universidade Central do Reino passou por eles. Entre eles, podiam ver a figura do presidente Clive Staples. Aqueles caras da Universidade Central do Reino estão avançando muito rápido. Quando a equipe de investigação do grupo de magia da corte chegou a cada andar, eles se espalharam pelo nível e procuraram vestígios do grande Tidalbury. Portanto, a velocidade de investigação deles não foi de forma alguma rápida. No entanto, mesmo levando isso em conta, a velocidade da equipe de pesquisa da Universidade Central do Reino era normal. Era como se sentissem que não havia nada naquele andar para investigar, como se já estivesse decidido. Ria, que estava ao lado dele, respondeu à pergunta de Abel. A Universidade Central do Reino parece achar que o monstro desse grande anho de maré veio de algo que vive abaixo do 38º andar. É mesmo? Sim. Perguntei ontem a um ex-colega da equipe de pesquisa. Então tenho certeza. Ria respondeu e sorriu. Um colega desde a época em que você estava no templo sagrado da capital real. Mas é aceitável falar sobre esses segredos. Está tudo bem. Padres podem pedir favores de qualquer lugar. Não havia muitos bons magos em si. Entre eles, o pessoal de recuperação, que pode ser considerado absolutamente necessário para cada parte. Os sacerdotes que podem usar magia da luz, estavam em um estado em que a demanda sempre superava a oferta. E os guardas da Universidade Central do Reino. Nunca os vimos antes. Sim, eles não são aventureiros desta cidade. Abel também percebeu. A equipe de pesquisa da Kingdom Central University contava com mais de 350 pessoas. Entre eles havia aventureiros contratados como guardas e carregadores de bagagem. Mas além disso, também contratavam aventureiros da cidade de Rune. No entanto, nenhum dos aventureiros da cidade estava entre o grupo que caiu abaixo. Parecem ser aventureiros trazidos da capital real. A maioria dos aventureiros que contrataram de Rune parecem ser aventureiros de rank D, e basicamente receberam trabalho para garantir contato com a superfície e garantir comida para toda a equipe de pesquisa. Sinto que é um desperdício de recursos, mas os aventureiros da capital real não conheceriam a masmorra. Bem, os aventureiros da cidade de Rune podem ganhar dinheiro sem serem colocados em lugares estranhos e perigosos. Então acho que tudo bem. Abel deu de ombros e disse, dependendo de como você pensa, pode ser considerado um pedido que não foi recompensador, mas menos perigoso. Não havia muitos aventureiros que gostassem de mergulhar na masmorra depois do grande Tidalbury, onde não sabiam o que aconteceria. Abel, o grupo de Clive passou rapidamente. Você acha que eles iriam correr para o 10º andar nesse ritmo? Após verificar seus homens, o conselheiro Arthur voltou para Abel e reclamou. Ria diz que eles assumem que os monstros vieram de abaixo do 38º andar. Então provavelmente entrarão no 10º andar com o mesmo impulso de antes. O quê? Como esperado, até o conselheiro Arthur ficou atônito. No entanto, ele era um veterano rico em experiência. Ele mudou de pensamento imediatamente. Bem, então o Clive se tornaria nosso canário na mina, ele disse e sorriu. A equipe de pesquisa, que era de propriedade do presidente da Universidade Central do Reino, Clive Staples, olhou com desprezo para a espada carmesim e o grupo de magia da corte investigando no 9º andar enquanto se preparavam para entrar no 10º andar. Clive-sama, este 10º andar será o andar dos duendes, não importa. Esses monstros vieram ainda mais para baixo.
Vamos avançar rápido. Clive ignorou o relatório do secretário. Vou resolver o mistério do grande Tidalbury e me tornar o próximo presidente acadêmico de qualquer jeito. O cargo de presidente acadêmico era considerado o topo da governança acadêmica do reino, assim como o Lorde do Tesouro nas finanças e o Lorde Militar em assuntos militares. Era uma das posições mais altas que desempenhavam um papel central na nação, tendo autoridade para alocar o orçamento nacional para cada área acadêmica. Ele havia preparado bem o terreno. Tudo o que restava era acumular conquistas em pesquisa que os outros não pudessem apontar falhas. Com isso em mente, ele tinha certeza de que conseguiria a cadeira de presidente acadêmico se fizesse um grande anúncio sobre a causa desse grande tédio de maré. Foi por isso que ele veio da capital real até uma área tão remota, mas a resistência de muitas pessoas, incluindo aquelas em posições de pesquisa, Não acredito que não seja necessário treinar seu corpo só porque você é acadêmico. Mas não tem jeito. Hoje, vamos limitar a marcha a este 10º andar. Informem os que estão atrás que acamparemos no 10º andar. A equipe de pesquisa da Universidade Central do Reino pretendia acampar na masmorra até chegar ao 38º andar sem retornar à superfície. Para isso, investiram abundantes recursos em equipamentos de acampamento, como barracas, alimentos e substitutos de sentinela. No dia seguinte, no dia anterior, a Espada Carmesim e a equipe de investigação do grupo de magia da corte completaram a investigação até o 9º andar e estavam prestes a vasculhar o 10º andar, que poderia ser considerado o início da verdadeira investigação. Parece que a equipe de pesquisa da Kingdom Central University entrou no 10º andar ontem, sim. Mas não houve relatos de que algum problema ocorreu. Será que não tem nada no 10º andar também? Abel e o conselheiro Arthur subiram ao 10º andar enquanto conversavam. Bem, isso não muda o que devemos fazer. Vou detectar qualquer poder mágico residual. Eu procuro armadilhas no 10º andar. O conselheiro Arthur e Abel se separaram. Ao explorar uma masmorra abaixo de um certo andar, uma profissão é definitivamente necessária para um grupo. Esse seria o batedor que procura armadilhas. No caso da masmorra na cidade de Rune, sabe-se que armadilhas existiam do 10º andar e abaixo. Em outras palavras, ao mergulhar além do 10º andar, era necessário um escoteiro. No entanto, a Espada Carmesim não tinha escote. Abel, o espadachim, Ria, o sacerdote, Warren, o carregador do escudo, e Rin, o mago, só os 4. No entanto, a Espada Carmesim havia explorado além do 30º andar. Então, como eles lidavam com armadilhas naquela época, Abel descobriu as armadilhas e, em alguns casos, as desarmou. Abel disse que não tinha escolha, já que o grupo deles não tinha um batedor, mas é preciso dizer que ele precisava ser extremamente ágil para isso. Claro, nem todas as armadilhas podiam ser removidas porque ele não era um scout profissional. Portanto, mesmo explorando a masmorra em grupo, eles basicamente evitavam armadilhas. Dito isso, o próprio Abel achava que sua habilidade em desarmar armadilhas havia diminuído porque ele só aceitava pedidos na superfície nos últimos 2 anos, porque havia armadilhas na masmorra. Embora não tenha sido finalizada como teoria, a ideia principal era, por algum motivo, a masmorra estava criando armadilhas. Havia uma teoria menor de que um monstro de masmorra estava criando as armadilhas, mas ultimamente essa teoria quase foi descartada. De qualquer forma, havia muitos venenos e armadilhas na masmorra de Rune que até diziam que os batedores eram essenciais ao explorar além do 10º andar. Lembro que havia armadilhas que pulverizavam veneno no 10º andar, mas não há nenhuma. Abel andava pelo 10º andar com seu grupo. Não há armadilhas, nem monstros. Rin falou com a cabeça inclinada. Parece que a equipe de pesquisa da Universidade Central do Reino também não encontrou nenhum monstro. Então fico pensando se o próximo 11º andar seria onde encontraremos nossas respostas. Ria parecia ter reunido informações com seu colega da Universidade Central do Reino ontem também. Eles se mudaram para o 11º andar? Sim. Eles desceram pela manhã, enquanto comiam a comida portátil preparada pelo grupo de magia da corte. Os 4 patrulhavam o 10º andar. Espero que continue sem nada acontecendo, Abel murmurou.